E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estou aqui com o Carlos Eduardo Lourenço, também conhecido como Caco, né? Digamos que a pessoa que foi muito importante no RPG nacional, né? E que a gente conhece algumas pessoas, né? Que se nomeiam, né? Eu fui Caco Boy, eu fui Caco Girl, e a gente vai entender um pouquinho de onde veio isso daí, como foi, né? Caco, então, antes de mais nada, obrigado por você aceitar, contar um pouquinho da sua experiência, né? Eu que agradeço. Você, para a gente começar, né, dentro dessa lógica, você, antes de você trabalhar na Devir, você tem uma história antes, né? Sim. E eu acho que, se não me fala a memória, não é nem em São Paulo, né? Não, em Bauru. É em Bauru. Bauru. Então, se você puder contar como que você começou a jogar RPG, como você conheceu o RPG? Vamos lá. Eu conheci o RPG, eu tinha 10, 11 anos de idade, e eu segui o Marcelo Cassaro e mais um pessoal que frequentava o mesmo programa de TV que eu frequentava, que era o programa Enigma. E é um programa que todo o pessoal que fazia ensino médio na época, colegial chamava, costumava frequentar. Era um programa de perguntas e respostas sobre Idade Antiga, né? Sobre a Era Antiga. Grécia, Roma, Egito, enfim. E os persas. E era um programa, então, que fazia a gente estudar muito história. Meu irmão venceu o programa 3 vezes. Eu nunca cheguei a participar dele, mas eu ganhei como melhor cartaz de propaganda do programa 3 vezes também. E tem uns vídeos aí na internet que mostram o programa Enigma da Cornélia Herr e do Cassiano Ricardo, que eram os apresentadores e tal, e tem até umas gravações que eu apareço, meu irmão aparece. Bom, mas enfim, aí eu segui o Cassaro, a gente era do grupo Cavaleiros, e eu e o meu amigo Eduardo Lacerda, a gente seguiu ele até a Forbidden Planet, que ninguém sabia onde vendia esse negócio de RPG. A gente, nossa, os caras estão jogando um negócio muito doido, nossa, que legal, tal. E eram só os caras mais velhos, de 15, 16, que podiam jogar, entendeu? E era só em inglês. E tinha Buck Rogers, tinha um negócio chamado Dungeons and Dragons, e nossa, cara. E eu achei aquilo o máximo. E aí seguimos os caras tentando não ser visto por eles, porque imagina que absurdo, os caras estão seguindo a gente, né? E hoje parece engraçado tudo isso. E, bom, aí, chegando na loja, eu conheci o João da Forbidden, aquele João que aquele jeitão todo simples dele, com aquela dentadura meio solta, né? E aí, o que eu fiz? Perguntei, ó, quanto que é esse jogo? Ah, esse aqui é 350. E aquele jogo? Ah, esse aqui é 900 não sei quanto. Eu, caramba, cara, tá tudo um absurdo, a gente não vai conseguir comprar nada. Ele, cara, quanto vocês têm? Aí eu juntei o dinheiro com o meu amigo das passagens de ônibus, e acho que a gente tinha, hoje seria equivalente a uns R$ 45, né? Ele, cara, com isso aqui vocês conseguem comprar um livro-jogo. Aí ele apresentou um livro-jogo pra gente, e aí, cara, vamos comprar? Não, eu queria aquela caixa vermelha ali do Dungeons and Dragons e tal, de Portugal. Mas não deu dinheiro para comprar. Não ia dar nem nos próximos meses. Aí compramos um livrinho de aventura solo e o meu colega falou, vou fazer o seguinte, né, o João que deu essa ideia pra gente até. Um lê e o outro toma as decisões. Quando um morrer, aí esse cara vira o narrador, ele vai lendo os parágrafos e o outro vai decidindo o que quer fazer. Então foi através de uma aventura solo, que era a aventura solo aqueles era um preto, que tinha um dragãozinho, um cavaleiro na capa, que a gente começou a jogar RPG. E a gente voltou a pé, porque a gente tinha gastado o dinheiro da condução comprando essa aventura solo. A gente voltou a pé para casa, demorou acho que umas 4 horas para chegar em casa, minha mãe já tinha chamado a polícia, e foi uma história memorável. Aí eu comecei a jogar RPG com 11, 12 anos de idade, isso década de 80, tá? E no começo dos anos 90 eu fui para a faculdade, em 1991 para 92. Lá eu fundei um grupo de RPG com os meus amigos de República. E aí, durante o segundo, terceiro ano, acho que era segundo, terceiro ano de faculdade, uma menina que trabalhava na Gibiteca de Bauru, né, falou que a bibliotecária responsável estava procurando alguém para fazer atividades lúdicas com as crianças. E era um estágio não remunerado. Aí eu fui me oferecer, falei que sabia fazer RPG, ela pirou. Nossa, cara, você sabe mestrar RPG, nós vamos fazer um dia RPG. E ela era toda maluquinha, assim. Que era... Como que era o nome dela, rapaz? Não era Sandra.
Ai, era Val. Eu não lembro mais o nome dela, cara. Olha que coisa. E era uma senhora baixinha, simpática, de seus 50 anos. E aí organizamos um evento de RPG. Aí comecei a conhecer um núcleo de 4, 5 que jogavam na cidade. E ali a gente criou um primeiro evento de RPG de Bauru, que foi na biblioteca. E a gente chamou o secretário, que era o Bergamo, que era professor de matemática na Unesp, onde eu estudava. E ele foi no evento, que era a biblioteca pública, da área dele, né? A biblioteca é dele, né? Ele era secretário municipal da Cultura. E na hora que ele viu os dados, as estatísticas, as fichas de RPG, ele, nossa, isso aqui é muito legal para educação, para as crianças aprenderem matemática e tal. E ali começou meu lance com RPG Educação. Isso acho que em 94, né? E aí começamos, naquele dia, a lançar uma entidade chamada Dark Moon. A gente fez uma ata de fundação, uma ata de eleição provisória de diretoria. Bom, aí nós resolvemos fundar a Dark Moon, naquele dia com o secretário ali presente, e tinha cerca de 140, 150 crianças jovens, né, entre 9 e 17 anos, jogando RPG na biblioteca num sábado, em plenos 32 graus de Bauru. E aquilo foi o máximo. Então a gente fez uma ata de fundação, fizemos uma eleição provisória de diretoria, e um mês depois a gente fez o estatuto, a aprovação do estatuto e a diretoria definitiva, registramos em cartório, fizemos uma associação como se deve. E essa associação chamava Dark Moon. Um dos caras que fundou essa entidade comigo foi o Nelson, né, Guimarães Júnior. O outro foi o Leandro e o outro foi o Daniel Lira. O Daniel Lira fazia jornalismo ali na Unesp Bauru. O Nelson depois veio fazer geografia na USP São Paulo e eu reencontrei ele há coisa de 4 anos atrás. Eu fiquei 20 anos sem trombar com o Nelson novamente, e depois fui descobrir que ele estava fazendo RPG nas aulas de geografia, porque ele lecionava para o meu filho. Começou a lecionar no colégio que meu filho dava aula. Então, teve umas coincidências muito legais nesse meio de caminho. Bom, aí a gente fundou a associação, e conhecendo cada vez mais os jogadores da cidade, todo mundo se encontrava lá, a gente começou a saber dos eventos que estavam acontecendo. E um deles ia acontecer no Paraná, em Londrina, e tinha um amigo nosso que era de Bauru e estudava na UEL. Então a gente foi de ônibus para Londrina e fizemos uma participação no evento de Londrina. E dormimos na república desse cara que era de Bauru, jogava com a gente em Bauru, e levou o RPG para a UEL quando ele passou na faculdade na UEL. Fazia química lá. E aí eu conheci o Arthur Vec, do Rio de Janeiro, conheci o Igor Moraes, da GSA, e aí a gente fez amizade, ficamos a noite inteira no hotel, tomando uns gorozinhos, assim, umas cervejas e jogando RPG, e depois de 3 dias jogando RPG entre a gente, assim, a gente fez uma amizade muito legal. E no final do ano eles me chamaram para passar o Réveillon na casa deles, lá em Búzios, a região ali dos lagos ali do Rio de Janeiro, e lá eu conheci o Lúcio Pimentel, que na época era gerente da Abril, depois se tornou gerente da Devir Rio de Janeiro, Devir Livraria, e ele foi incumbido na Devir Livraria na 96, 96, foi isso? 95. Por aí. Por aí. A fazer a contratação da equipe da Bienal do Livro, para a Devir Livraria, mas que ia trabalhar na Bienal do Livro de São Paulo. Então ele, do Rio, tinha que fazer a lista dos funcionários da equipe dele que ia trabalhar em São Paulo. E ele me colocou meu nome. Ele falou, cara, você quer trabalhar comigo lá na Bienal São Paulo para fazer venda de cards, fazer trabalho de balcão, ganhar tanto por dia? E, nossa, eu estava desempregado, desesperado para arranjar qualquer dinheiro para poder pagar o aluguel, as contas, né? Estudante vive duro, né, cara? E aí eu topei na hora. Pô, vou trabalhar com RPG, vou trabalhar com card. E eu lembro que ele falou, e aí, você joga Magic? Eu, nossa, jogo, nossa. Você joga Vampiro? Nossa, jogo. Mas eu não jogava. Jogava D&D, jogava 2, 3 coisas, jogava 3DT lá um pouco. Enfim, jogava umas 4, 5 coisas, mas eu não conhecia todos os sistemas. E aí fui lá, eu lembro que eu estava com muito frio na barriga, porque eu comecei a estudar todos os jogos que eu tinha que estudar e aprender, porque eu tinha que ensinar.
Só que cheguei lá e eles falaram, não, a gente vai te colocar atrás do balcão, tem uma outra equipe profissional que vai jogar ali e tal. E aí eu vim para São Paulo, faltei uma semana na aula, né? Naquele semestre já as aulas era projeto de final de curso, né? Era o último semestre da faculdade, 95. Então tinha duas noites de aula e uma manhã de aula, que era orientação, que eu podia agendar a cada 15 dias. E aí foi bom, vou perder aí 2 aulas, 4 aulas, né? Tô tranquilo, nunca tive falta, falo com o professor que o que é e beleza. Até meu projeto de graduação era sobre RPG e comunicação e tal. E aí, professores deixaram sem crise, sem problema nenhum, sabiam que eu já tinha um trabalho com a entidade lá em Bauru, que eu tinha uma parceria com a prefeitura, conhecia, eu estava fazendo a minha defesa ali de graduação baseado em todo o projeto de construção de relações públicas da entidade, enfim. E foi super bem-vindo. E aí, no meio da Bienal do Livro, eu usei uma aventura do Bruno Machado, que tinha os caras que, nós somos profissionais, eu mestre RPG profissional, eu sei todos os sistemas, eu conheço um sistema, eu conheço Call of Cthulhu, nossa, velho, ele conhece Call of Cthulhu, nossa, cara, que demais, eu quero jogar essa desgraça. E aí, e eles, não, mas é muito difícil, tudo muito complexo, tem que jogar um dado, tem que saber. Tá tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo. Aí, enfim, e tudo era muito difícil. Mas nós de mestre Deadlands, mas é difícil, você não vai entender. O mestre Amber, mas é difícil, você não vai entender. Tudo era muito difícil. Aí eu comecei, esses caras aí, não sei não, né? Mas enfim, não é problema meu, tô aqui para vender, vou vender. Aí chegou a Semana das Escolas, e eu trabalho no stand da Devi na Bienal, os caras sendo pagos para mestrar, e eu sendo pago para ficar atrás do balcão vendendo. E aí começou a vir a escola vinha com aquela enxurrada de criança, né? Tudo, né? Tio, né? Tudo bem. Né? Joga lá com os meninos que eles estão prontos para narrar para vocês, qualquer história e tal. Aí eles chegavam, não, só tenho 6 fichas, puxa, só trouxe 6 fichas aqui, vocês estão em 40, não dá. Aí os 40 iam embora. Aí vinha 2, né, a gente veio aqui sem falar com a professora, a gente quer jogar. Mas vocês estão em 2, a aventura é para 6, não rola. Então, de um jeito ou de outro, os caras sempre dispensavam o cliente, entendeu? E aquilo começou a me bater ali. Eu falei, cara, na minha associação não é assim, cara. Lá em Bauru chega um, a gente senta com ele, começa a conversar, daqui a pouco chega outro, e forma a mesa. E vambora, entendeu? Não vou mandar os moleques embora. E aí, na quinta ou sexta mesa da segunda-feira à tarde, já da tentativa de mesa, né? Eu vi que os caras não mestravam para ninguém, a molecada indo embora sem conhecer o RPG. Eu falei, caraca, eu tenho que resolver essa desgraça aí. Aí eu subi em cima do balcão de vendas, um balcão da Devi, que é aquele típico de aramado, aquele de metal, né? Aquele pretão, que era um clássico da Devi. Subi em cima do aramado e comecei a gritar para a molecada, vamos jogar RPG, vocês querem jogar RPG? Então beleza, nós estamos na floresta amazônica, vocês são meio homem, meio mamífero, qualquer bicho que vocês queiram, pode ser leão, leopardo, tigre, pode ser boi, pode ser touro, pode ser o que vocês quiserem, pode ser até, sei lá, até um canguru, entendeu? Qualquer mamífero. Tio, você não sabe, pode, é mamífero, então pode. Aí já a professora, opa, como assim, mamífero? Então tá ensinando alguma coisa que pode ser útil para a gente de algum jeito, né? Essa coisa aqui. Aí a gente começava a separar mamíferos de aves, de répteis e tal. Passou um crocodilo. Não, crocodilo não é mamífero. Tem que ser mamífero. Quais são os mamíferos? Aí a professora, opa, interessante. Eu falei, gente, então o negócio é o seguinte, vocês têm que ter ponto de vida para jogar RPG, que nem videogame. Quando acabar o ponto de vida, já era. Então, o que a gente vai fazer? Olha aqui. Aqui tem um ponto de vida. Esse papelzinho aqui, essa propaganda aqui, ó, que vocês pegaram lá no concorrente ali, é um ponto de vida. Se você rasgar ele, são 2. Se você rasgar de novo, você tem 4. Quanto mais ponto de vida, mais difícil é morrer, porque vai que só tem 4, eu falo, foram 4 pontos de vida de dano que você tomou desse cara, você morre.
todos eles começaram a picar todas as propagandas que eles tinham na sacola, gibi, da Mônica, picavam e virava uma montanha de papel picado, que eram, coitadas, propagandas dos concorrentes da Bienal. E a ideia foi assim muito natural, veio assim muito no insight. E aí eles tinham que falar com o Quick, que era o chefe da tribo, que faz do leite uma alegria, porque era uma tribo de mamíferos, então eles têm que cultuar o deus do leite, que era o deus Parmalat, e era um totem de pedra com P de Parmalat, P de Parmalat, e jorrava leite de cima do totem, né, que era um totem comprido, meio retangular, com P, que saía leite da ponta. Aí você fala, o negócio comprido com P, que sai leite da ponta, é a caixa de leite Parmalat, é lógico, né? Lógico. Ninguém vai pensar outra coisa. A molecada não pensava outra coisa. O pessoal que tem malícia ficava pensando outras bobagens. E era muito mais divertido. E aí eles falaram, quando você toma esse leite mágico, você fica grande e forte, com umas unhas desse tamanho, e aí você fica grandão, peludão, e aí quando vem uns invasores, quando vem garimpeiros, quando vem o pessoal cortar as madeiras da floresta, vocês protegem a floresta porque vocês têm o leite mágico. Mas agora o leite secou, vocês têm que fazer alguma coisa para o leite voltar a jorrar da pedra. Vocês têm que tirar leite da pedra, cara. Aí eles, nossa, e agora? Como é que tem que falar com o chefe da tribo. Aí eu imitava o Quick, né? Aí eu fazia as duas orelhinhas, fazia o Quick. Enfim, fizemos uma ação bem legal. E eu lembro que eles tinham que atravessar a floresta. A parte mais gostosa era essa, da aventura. Eles tinham que atravessar a floresta, e aí só tinham 3 maneiras, porque eles não tinham leite mágico, eles podem atravessar, porque RPG sempre dá escolhas, né? Então eles têm escolhas. Eles podem atravessar cantando, pulando ou gritando. Cantando, eles vão fazer um brado de guerra, e com esse brado de guerra, todo mundo vai correr de medo, pensando, nossa, lá vem um exército de bestas fera, né? Gritando, eles vão fazer um urro ensurdecedor e vão afastar todo mundo da área. E pulando, eles vão criar um terremoto e vão afastar todo mundo. Então era jeito de afastar os outros para eles não ter conflito. Geralmente eles cantavam, e para decidir a canção, normalmente eles não conheciam todos a mesma canção, sempre caía na música dos Smurfs, dos Sete Anões e da Branca de Neve, caía num clássico, né? E aí eu começava, bom, vamos cantando mais alto, agora de pé, agora de mão dada, agora vamos sair do stand. E aí saía com uns 40 do stand, e a primeira vez que eu fiz isso, eu pensei que, nossa, agora eu vou ser mandado embora dessa coisa aqui. Aí dei a volta no stand da Devir, aí peguei uma outra rua, e comecei a dar a volta na Bienal inteirinha. Quando eu voltei para o stand da Devir, e escuta, você pode falar com o Iano, você pode falar com as pessoas mais velhas, pena que o Douglas não está mais com a gente. Eles venham te confirmar essa história. O Iano, principalmente o Iano viu, a Débora Fink, o Matheus, que hoje é adulto, era uma criancinha, ele jogou essa aventura 4 vezes. O Matheus era filho do Mauro Martinez Prazeres. E quando eles voltaram, não eram mais 40, parecia o flautista mágico, velho. Tinha todas as crianças da Bienal ali. E não tava mais os 5 caras para mestrar RPG profissional, entendeu? Eles não estavam mais lá, não tinha mais eles, não tinha mais as mesas, não tinha nada. Era um grande pavilhão ali, um grande estande com um tapete e uma cadeira no meio. Aí chegou um senhor japonês que eu não sabia quem era o Valderiano, era o dono um dos sócios da Devir. Ele, olha, tá aqui um copo d'água, você senta naquela cadeira e fala que você está usando esse livro aqui, ó. E me deu o Tum Parmalat, o Tum, né, RPG. Sim. E aí eu acabei a história lá com a molecada, eles deram muita risada, aplaudiram, a gente acabou a aventura sempre cantando a música que era, na época, a propaganda da Parmalat que estava na TV. O elefante toma Parmalat, a onça indo, né? Sabe aquela coisa? E eles cantavam, dançavam ali um pouquinho, o leite voltava a jorrar e estava tudo certo. Então, essa foi a aventura que me colocou dentro da Devir. Né? Pra você ter uma ideia. Foi fazendo essa aventura, fazendo essa maluquice, quando acabou tudo, eu estava meio rouco já, de tanto gritar, com 200 crianças no stand. Aí eu falei, ó, o japonês ali quer falar com você no caixa. Eu falei, pronto, é o RH, né? Vou passar o rodo, foi bom enquanto durou 3 dias a Bienal para mim, mas enfim, né, dá para pagar a passagem de volta, tá tudo bem, né? Pelo menos eu não vou com essa coisa na goela, né? E ele falou, não, Caco, Caco, né? Como é que você conheceu o Lúcio? Ele é do Rio, você é de Bauru?
Eu falei, então, na verdade eu sou de São Paulo, fui estudar em Bauru e a gente se conheceu em Londrina. Aí o cara não entendeu nada. Eu, não, fala com o Mauro ali, porque tem uma proposta para você. Aí eu sentei com o Mauro na sala de reuniãozinha da Bienal, na mesinha de vidro. Ele, então, você estuda em Bauru quantos dias? Eu, segunda e terça. Então, de quarta a sábado, você trabalha para mim, tá bom? A partir de agora é assim, eu vou viajar para os Estados Unidos para ver o negócio do MED. Quando eu voltar, eu quero conversar com você de novo, mas trava a sua carteira de trabalho, já dá ali para aquela moça ali que é a Beth, ela já vai registrar você, você é nosso. Eu falei, como assim? Mas quanto que eu vou? Eu não sei quanto você vai ganhar, não me interessa isso daí é detalhe. Você é nosso, você vai trabalhar com a gente. Eu não posso deixar essa situação passar. Né? Eu falei, então tá bom. E aí eu comecei a trabalhar no Devir, e eu cheguei lá, o que vocês querem que eu faça? Aí começou um projeto de levar médica nas escolas, de visitar faculdades. Então comecei a faculdade Casper, Mackenzie, a UIME, na USP, Instituto de Física, conheci o Fábio Tola, e enfim, comecei a visitar todas as faculdades para fazer torneio de médica interuniversitários, assim. Depois comecei a levar RPG para as escolas, aí começava a organizar um grupo de mestres para mestrar em escola, quando a escola pedia. Aí começou os projetos, começaram a fluir. E assim eu comecei a trabalhar na Devir, e aí galgando aí gradativamente as posições lá dentro também. Foi isso, cara. Longo, né? Que ano que foi isso? Cara, acho que foi 95, porque foi antes de eu me formar. Eu me formei acho que em janeiro de 96, acho que foi isso. E o Magic estava chegando ainda, né? Não tinha Tava, chego cara. ainda. Acho que o Magic é de 96, né? Tava no beta. Tava entrando no Revised, na terceira edição. Eu entrei e tava entrando a terceira edição. Tava saindo o beta e tava entrando a terceira edição. E, bom, assim que você chega, é isso, né? Aí você já estava em São Paulo na época, então acho que você morava com seus pais, etc. Você volta e fala assim, então, fui contratado, isso? Então, eu morava na República em Bauru, né? E aí fui contratado, falei, vou ter que voltar a morar na casa dos meus pais por um tempo. Então, durante os dias que eu estava em Bauru, eu ficava na República, que eu pagava aluguel, e durante os dias que eu estava em São Paulo, eu ficava na casa dos meus pais, né? Durante essa fase, né? Que eram aqui de São Paulo, aqui da Zona Norte, né? Até hoje moram lá. E é isso, cara. Aí comecei a trabalhar, comecei a fazer as coisas. Aí, aos poucos, comecei a entrar no Encontro Nacional de RPG. Na época, tinha uma parceira, acho que era Ana Maria é o nome dela, que fazia uma parte logística, uma parte marqueteira do Encontro Nacional. E aí eu comecei a ajudar o Douglas, ajudar a Silvana, e na época o Ernestino Chagas, o Tino, que era diagramador na Devir e fazia umas coisas também para o Internacional, fazia parte de concepção artística, cartaz, os avisos, né, o recado, RPG. E aí eles falaram, você não quer ajudar aqui? Vamos ajudando. E sempre tinha muito trabalho para fazer, então você vai ajudando, você vai acabando ficando cada vez mais envolvido. Aí daqui a pouco a Ana Maria não estava mais lá, eu comecei a pegar todo o serviço que a Ana Maria fazia, e a partir do ano 2000 eu já estava fazendo, eu era o executor, eu era o produtor do evento. E o Douglas era o cara da batuta, ele falou, agora tal coisa. E aos poucos ele foi abrindo mais espaço, deixando a gente trazer coisas como arco e flecha, desafio D&D, a gente foi implementando várias coisas no Internacional, foi ganhando abertura, porque gerava confiança, né? Você começa a trabalhar bem, dá retorno e as coisas vão melhorando, graças a Deus. E o Encontro Internacional, né, foi um evento que marcou muito, né? Ele, dos anos 90 até nos 2000, quase 2010, né? Eu acho que foi 2008, 2009 o último. Mas como é que era essa logística? Assim, para a gente entender os números, o evento era muito caro, tinha muita gente. Como que vocês chamavam, escolhiam quem vocês iam trazer? Como é que era todo esse processo? Então vamos lá. Falar do Internacional vai levar a gente fatalmente a falar do Dia D RPG. Que eu não sei se você lembra do Dia D RPG. E ainda mais do jeito que você colocou a pergunta, fatalmente chegará a isso.
Então, quando eu peguei o internacional, comecei a trabalhar ajudando, né? Eu só ajudava. Era um evento no Ibirapuera, na Marquise, gigantesco, e eu ajudava a organizar mesa e cadeira, ajudava a fazer não sei o quê, e era um evento para 16 mil pessoas. E aí saiu uma lei municipal que não podia mais ter evento na Marquise, porque o Niemeyer tinha projetado aquilo para ser espaço de fluência, de tráfego, e não de fixação de permanência. Então não podia mais ter nenhum evento lá, nem a Feira do Verde, nem o RPG, nenhum evento. E aí a gente foi para o Manuel da Nóbrega, que é um pavilhão que está ali do lado, acho que hoje é o Museu do Trabalhador, tem algum museu lá, né? Que é um pavilhão que tem 2, 3 andares do lado, que nem o pavilhão que tem da Bienal, só que do outro lado da Marquise. E aí fizemos um ano nesse pavilhão. E aí, cada vez que a gente fazia a mudança de local, uma parte do público já caía. Até porque no Ibirapuera, quando era na Marquise, ninguém pagava a entrada, porque as pessoas entram e saem por onde quiserem. Era um evento muito mais popular. No Manuel da Nóbrega era um espaço fechado, então tinha catraca. E até para evitar que pessoas, sei lá, uma pessoa bêbada entre e comece a aprontar com as meninas que vêm às vezes de cosplay, decidiu-se cobrar uma taxa simbólica lá, um ingresso simbólico, não que aquilo fosse pagar o evento, mas que daria uma peneirada, pelo menos para triar quem estava entrando, que entrasse, realmente que entrasse porque queria entrar, porque era da tribo que queria jogar e tal. Então foi feito isso. E aí o evento começou a cair de público, e com a caída de público, e conforme vai popularizando o material em português, e as pessoas começam a ter problemas de ler inglês, porque antigamente, na década de 80, para o começo dos anos 90, era comum a gente comprar livro de inglês de RPG, porque só tinha isso. Então você vai aprender inglês, você quer jogar esse negócio? Vai estudar inglês, cara, vai aprender inglês. O Eduardo Silva, quem começou comigo, hoje é professor em Oxford. Cara, ele aprendeu inglês lendo livro de RPG, cara, de D&D, entendeu? Com 10, 11 anos, que nem eu. E ele foi muito mais nessa linha. Então, aí começou a ter muito livro em português, a Devir lançou o Vampiro, lançou o Lobisomem e tal. Conforme a gente ia lançando mais livro em português, eu acredito que, até por preguiça, por comodidade, por falta de cultura da literatura inglesa, né, do idioma, do inglês, as pessoas começaram a pegar mais em português, pegar os xerox, as pessoas usavam muito xerox porque não tinham dinheiro para comprar o livro, os livros eram caros, ainda são 100, 150 reais cada livro, né? Então, e aí as pessoas falam, eu vou no evento e não vou comprar nada, não vou comprar nenhum livro. Então, as pessoas iam no evento e o custo para se fazer o evento era muito alto, de estrutura, montagem, limpeza, segurança, os alvarás da prefeitura, um evento totalmente feito dentro da lei, com todos os alvarás, juizado de menores, número de seguranças adequado, TFA, TFE, tudo era pago. Tudo dentro da Bombeiro, ordem. né? Tinha bombeiro. Bombeiro. E aí tinha que alugar mesa e cadeira para as pessoas sentarem e jogarem. E as pessoas sentavam e jogavam de graça, ninguém pagava para jogar, entendeu? Então a pessoa pagou 5, 10 reais na entrada e ficava o dia inteiro. Às vezes levava um lanche na mochila e não comprava nada também na lanchonete do evento. E aí a lanchonete não queria fazer mais parceria com a gente porque não conseguia vender dentro do evento. Todo mundo aqui está trazendo sua dolly de casa e não vende e tal. E tinha muita reclamação nesse sentido. E aí a gente viu que o gráfico de público ano a ano estava diminuindo. E eu comecei a ficar preocupado, né? Falei, poxa, olha que coisa, cada vez a gente melhora mais o evento. A gente chegou a levar para Chico Pontes, depois chegamos a levar para o Arquidiocesano. E no Arquidiocesano, em termos de programação, ele era um evento muito mais rico do que o evento que a gente tinha no Ibirapuera. Era muito mais recheado de conteúdo, tinha oficina de modelagem de personagem, tinha oficina de vilão, tinha cosplay, torneio de cosplay que valia uma vaga para disputar a final, que levava o cara para o Mundial de Cosplay, junto com a JBS, JSP, JCP, era uma JBS, é isso, Rafa? Você lembra? JBC, não é? JBC, junto com a JBC Editora, e que fazia mangá, fazia as partes de anime ali.
Enfim, a gente foi colocando muitos parceiros, pessoal do Arco e Flecha Bandeirantes ali, do Coquite. Então tinha arco e flecha, tinha uma praça de alimentação. A gente chegou, nos últimos eventos, até colocar berçário, cara. Tinha tipo um fraldário ali para o pessoal poder trocar porque a geração de RPGistas foi envelhecendo e começou a ter bebês. E a gente começa a se dar conta nisso quando a gente começa a envelhecer também, e ter bebê também, entendeu? Mas, nossa, como que eu nunca pensei nisso? Precisa de um fraldário, né? Com, sei lá, um micro-ondas. Eu trouxe o micro-ondas da minha casa, pusemos lá para poder esquentar uma água, para, né, poder fazer uma mamadeira, para fazer essas coisas. E foi muito louco, cara. Era feito muito de coração o encontro, né? Envolvia muito amor da gente, assim, de todo mundo. Eu cansei de ver o Iano carregando caixa, carregando mesa e cadeira, arregaçando a manga da camisa e ralando com todo mundo. Isso era uma das coisas que mais me motivava de trabalhar na Devir, é que os donos, os sócios, eles nunca escolhiam tarefa. O que tem que ser feito, vai ser feito. Se tem que sujar a mão, vamos sujar a mão, todo mundo. Se é para comer marmita, vamos comer marmita, todo mundo vai comer a mesma coisa. Então nunca teve essa coisa de, vocês estão comendo marmita aí, eu vou lá comer a minha picanha. Né? Se vira aí, peãozada. Nunca teve isso. Eu não vi nunca o Douglas fazer isso, nunca vi o Iano fazer isso, pelo contrário. Todo mundo sentava junto na mesma mesa, né, e comia junto e ria junto. E isso, esse clima que o Douglas passava, me deixava muito à vontade para trabalhar com ele. A gente nunca reclamava para ele de nada, por causa disso, né? Porque ele é um cara de coração. E é isso. Aí, com o passar do tempo, e com a queda cada vez maior de público, chegou um ponto que tinha 8.000 pessoas o evento. Das 16 chegou em 8. Aí eu falei, será que ninguém mais quer jogar RPG? Enquanto isso, começou a subir a curva do anime. Começou a criar o Anime Friends, né? Anime Dreams, né? O Takashi começou a fazer os eventos de anime e bombava 20, 50, 80 mil pessoas. Eu, cara, será que a onda passou e o pessoal só quer anime? E aí eu encabecei, né? Sou capricorniano, sou teimoso pra caramba, peguei todo o meu calendário ali de eventos que eu estava patrocinando no interior do Brasil. Piauí, Roraima, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, todos os organizadores de evento. E aí comecei a falar ali, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha essas ferramentas que hoje tem. A gente dialoga assim como estamos dialogando aqui. Então eu mandava e-mail para ele, vamos organizar um evento juntos? Como é que estão os seus eventos aí? Não, cada vez mais cheio, não, cada vez mais cheio. Aí eu percebi que enquanto os eventos do interior estavam crescendo, os eventos da capital São Paulo estavam caindo. Eu falei, então a questão é que a gente está buscando o público no lugar que ele não está. O público, na verdade, está no interior. E aí comecei a ver que tinha muita caravana no Anime Friends. Eu falei, os caras estão vindo para cá, mas no RPG eles não conseguem vir. E eu também não queria bater de frente e disputar a data com o Takashi. Pelo contrário, a gente sentava no início do ano, quando você vai fazer os seus eventos? E quando eu vou fazer os meus? Vamos sentar e combinar para um não agredir o outro? Então, essas parcerias a gente sempre teve, para que um não delapidasse o público do outro. Então, eu montava um stand do Takashi, do Anime Friends, nas últimas internacionais, e ele montava um stand do Encontro Nacional, da Devir, dentro do Anime Friends. A gente tinha uma parceria. Muito legal. O Takashi sempre foi um cara maravilhoso, ele e o Fernando. E aí, eu falei, vamos organizar um evento no interior. E vamos fazer um evento de arrebentar, assim, levando livro importado, com convidado internacional. Mas como com convidado internacional? Você é louco de levar um convidado internacional para uma plateia de 50 pessoas? Eu falei, mas se o convidado internacional não precisar estar fisicamente lá? E se eu puder ter uma videoconferência com ele, como tem no Skype? Estavam lançando o Skype ali. Não, mas o Skype é 1 para 1, não é 1 para 20, 30, porque a ideia era fazer o evento ao mesmo tempo em várias cidades do interior. Então a gente selecionou uma série de parceiros que já faziam eventos, já promoviam eventos. Você, por exemplo, em Poços de Caldas. Tinha um pessoal em Teresina, no Piauí, tinha um pessoal em Florianópolis, tinha um pessoal em Porto Alegre, que é da própria Jambô. E aí contactamos todo mundo e falamos, vamos fazer? Vamos. Na época a Jambô não era uma editora, era uma loja, ponto. E aí resolvemos fazer o evento dessa maneira. E aí no primeiro acho que teve 15 ou 16 cidades,
e a gente mandou material consignado e a gente conseguia diminuir custo fazendo tudo em São Paulo. Então, fazer uma camiseta única do evento e falar, lá atrás você coloca localmente as propagandas dos seus patrocinadores locais. Você faz um silk aí local. Beleza? Beleza. No ano seguinte, a gente se organizou para que tivesse os logos desses patrocinadores. Eu imprimi até 30 camisetas com o logo da Jambô, 30 camisetas com o logo da Conclave, 40 camisetas com o logo do cara de Maceió. E a gente mandou as camisetas todas prontas, lote a lote, para cada região, personalizada. E o pôster também tinha a data e o horário em branco. Por quê? Tinham cidades que não podiam fazer evento sábado e domingo, só tinham local para o sábado. Outras só tinham domingo, outras tinham sábado e domingo. Então, o dia e o horário era flexível do evento. Mas as atividades tinham horário certo para acontecer, as internacionais. E aí a gente colocou vários palestrantes. Foi o primeiro evento que conseguiu estar local e ser global. A gente chama de glocal, né? Glocal é uma parte global e uma parte local. Então a gente conseguiu fazer um evento que tivesse integrações entre as pessoas das diversas cidades. Fizemos um campeonato de Magic online, com uma premiação que te mandava pelo Sedex. Fizemos um desafio D&D. A gente alugou uma sala da Monkey inteira, com 20 máquinas, e tinha um mestre em cada computador falando no chat com os jogadores que estavam no computador em cada cidade. Então, fazia um desafio D&D entre as cidades. Foi muito legal. Foi um dos meus... E aí deu um resultado financeiro muito bom, comparativamente ao Encontro Nacional. Em termos de relação entre o custo de fazer o evento e o resultado financeiro que a gente conseguiu obter. E agradava os lojistas, que eram nossos parceiros, né, porque eles queriam fazer alguma coisa que atraísse o jogador para a loja deles, que eles vendessem também. Não queriam só levar o jogador para São Paulo para vir vender diretamente ao consumidor. Tinha que fazer alguma coisa para eles venderem. Então agradou os lojistas, agradou o público que não tinha que se deslocar da cidade, não tinha que pagar hotel, viagem, avião, ônibus, não tinha nada disso. E agradou também porque tinha um material exclusivo que nunca antes eles tinham acesso, que era um material importado de RPG. Então vendeu muito bem a parte de importados. E aí começou o dia D RPG, começou pequeno, depois foi expandindo. E eu lembro que na última versão a gente era dia D RPG América Latina. Tinha alguns países da América Latina já envolvidos, acho que era Chile. Tinha o México, né? México. E aí o pessoal da Devir Espanha, da Devir Portugal, estava pensando em fazer lá. Então a gente ia fazer Ibero-Americano. Então estava crescendo muito, só que aí eu saí da Devir para fazer mestrado e para continuar na minha carreira docente. E aí, não sei, o fim que tomou já não posso te falar. Já não acompanhei esse desfecho aí. Mas eu sinto muito orgulho de ter começado a construir isso junto com os organizadores locais. Foi um grande evento também. Muito legal. Acho que até tem um pôster dele por aqui. Vou tentar achar. O dia D RPG, eu acho que talvez tenha sido o primeiro evento virtual de RPG do Brasil. Olha, eu acho que sim, acho cara. bem possível, né? Eu acho que sim. Bem possível. Achei. Só para... legal. E tem um calhamaço de pôsteres aqui. E aqui tem todas as cidades que foram fazendo. E aqui embaixo, como eu falei, tinha uma área que você punha lá. Então isso aqui era um São Paulo, tinha Salão Devir e a data. Né? Então, foi bem legal, cara, bem legal. E como é que foi a recepção dentro da Devir? O pessoal gostou, achou legal? Assim, você levou para o Douglas, para o Mauro, comentou? Então, no começo é mais uma loucura do Caco. O Caco fazia as loucuras dele lá. E eu lembro quando eu fui levar o arco e flecha para o Internacional, quase me mataram ali. O Iano queria me matar. Não, vai morrer alguém, só que não, Iano, eu jogo arco e flecha lá, é tranquilo. Não, porque a flecha pode pegar algo que não vai pegar, porque é a linha de tiro, tá preservada, ninguém vai entrar na linha de tiro. Aí fiz o layout da sala, como é que seria. E ele me fez, falou, não, você tem certeza? O cara vai, não, tenho certeza, pode, é minha responsabilidade. E aí, depois de uma vez que deu certo, aí tudo bem, entendeu? Então, o dia D RPG é a mesma coisa. À medida que eu ia fazendo as coisas e ia dando certo, né, as minhas loucuras,
eu ia ganhando mais credibilidade para fazer loucuras maiores, entendeu? E o dia D foi uma loucura que eu fiz. Eu lembro que o custo do evento era uns 80 mil reais, cara. Então eles investiram 80 mil reais na minha loucura, cara. Tipo, vai dar certo e vamos investir porque vai dar certo, né? E deu, cara. E aí quando deu, eu mostrei os resultados, né? Eu apresentei no pós-evento. Eles ficaram muito felizes. Falaram, não, eu quero um desse todo ano. E aí deu super certo, entendeu? Tá aí que o Douglas começou a me ajudar com os contatos dos convidados e tal. E foi bacana, cara. Aí ele abria a Devir pra gente ficar durante o evento, fazer a transmissão lá da Devir, lá de dentro e tal. A gente tinha que fazer algumas conexões e tal, para o pessoal conhecer e conseguir jogar. Eu lembro que o pessoal da RPG Brasil, portal, Rede RPG. Nem sei se existe mais o site. Existe, eles foram parceiraço, assim, o pessoal nota 10, fiz 2, 3 reuniões com eles, e eles que liberaram a banda para poder dar tráfego, porque senão ia travar. 20 pessoas conectadas com o mesmo servidor, recebendo o sinal de uma mesma transmissão, naquela época era impensado, assim, 20 pessoas vendo você, não, normal é 1, 2, mas 20 pessoas vendo você, interagindo. Hoje no Google Meet você faz isso com 200, entendeu? Você usa o Discord, você usa tantas plataformas, mas naquela época, 2003, 2004, isso não era pensado. Então foi muito legal, foi bem precursor, assim, né, bem abre alas, assim. Estou muito feliz, assim, de poder te contar essa história. Pô, o Dia D RPG eu acho que é um evento que ele é um pouco esquecido, sabe? Porque, e eu acho importante contar do Dia D, porque o Encontro Internacional foi muito importante. Né? Sim. E o Dia D, ele apareceu, como você falou, você acabou saindo, não teve tantas versões, mas foi muito importante no interior, né? No interior, você conversa com o pessoal do interior, o pessoal fala, olha, o Dia D foi muito legal, o Caco foi muito bacana. Até hoje o pessoal do interior me conhece. Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta de um outro evento que acabou bem antes, que era o Sampa RPG, que era RPG SP, Sampa RPG, que ele era menorzinho, né? Ele era... Sim. Ele era... Vou mostrar dele aqui, ó. Um dos últimos eventos que teve. Que foi aquela cantina italiana? Na São Vito ali. Na São Vito, né? Era a Associação São Vito, isso. Associação São Vito Mártir. Antes era no tênis clube e depois foi para São Vito, né? Isso, era no tênis clube. Aí deu um problema lá com a diretoria do tênis clube, nova diretoria que não queria mais eventos, sei lá o que era. Ou ficou caro, eu não lembro mais agora ao certo o que era o problema. E que eu lembro quem começava a parceria com o tênis clube era a Débora Fink, que ia almoçar às vezes lá sexta-feira, eles tinham um buffet, ela fez amizade com um cara que alugava lá o salão, e aí fazendo amizade, conversando, então acabou alugando o salão para fazer o Sampa RPG lá. E era muito legal, eu ia montar o evento, né? Eu ficava 2 dias montando aquele evento. E era um evento menor, o Douglas legava mais na minha mão e na mão do Tino. E aí eu ia aos Cacoboys. Os Cacoboys iam sempre comigo. Aliás, Cacoboys tem histórias lendárias dos Cacoboys aí, né? Tem muita gente boa que foi Cacoboy. Depois a gente entra nessa seara aí. Mas o evento, cara, era muito tranquilo de fazer. Porque ele não tinha todo o estresse do internacional. Ele é um evento de, sei lá, eu monto 50 mesas e dá 50 mesas de RPG. O internacional não, eram 180 mesas de jogo. Era muita gente jogando ao mesmo tempo. Entendeu? E tinha baterias, e tinha não sei o quê, e aí tinha miniatura, aí tinha torneio de Magic, e aí o torneio de Magic tinha todo um critério, porque era press release, porque era regional com vaga para o nacional, que não sei o quê. E teve uma época até que tinha nacional, e aí tiraram o nacional do Magic do RPG, porque o pessoal dos cards ficava brigando com o pessoal do RPG e vice-versa, assim. Começavam a querer queimar card, sabe? Umas coisas meio xiita, cara. É muito louco isso, cara. O moleque compra carta para pôr fogo para dizer que não gosta, entendeu? Mas tá bom. E, enfim, essas coisas acontecem. E era muito engraçado de ver, assim, né? Eu via aquilo lá, sentia muita vontade de dar risada. Não, cara, calma, tal, não sei o quê. Mas, enfim, o Sampa RPG era sempre um evento muito gostoso de fazer. Tem uma história bacana, eu não devia contar essas coisas, mas eu vou contar. Eu vou
Qualquer coisa, o Mauro me puxou o pé de noite. Eu fazia, na época do São Vito, né, do clube de São Vito ali, da São Vito Mártir, que ficava ali na zona cerealista de São Paulo, na região central, o seu Gravina, que era o diretor-presidente, ele me conhecia e conhecia o Douglas e Silvana. Ponto. É isso que ele conhece de Devir. É o Caco e o Douglas. É o Caco e o Douglas. Não é o Caco, não é o Douglas, não entra. E aí, eu não sei se era o Mauro, geralmente essas coisas eram o Mauro. Não sei se era o Mauro, ou era o Ian, ou era o Douglas. Alguém queria entrar no evento, tinha chegado lá cedinho, tipo 6:30 da manhã, 7 horas, no dia do evento, com um monte de coisa no carro e tal, porque o nosso carro sempre era carro de transporte, né? Inclusive dos sócios ali, nunca teve esse dedo. E todo mundo fazia tudo pelo evento. E aí não conseguiu entrar, porque o porteiro lá falou: seu Caco, não é o Caco, não entra. Não quero saber, não entra, só entra com o Caco. Aí me ligaram às 6:30 da manhã. Eu já estava de pé, porque tinha que chegar lá às 7. Cara, quando você tá? Tô me trocando pra ir, né, cara? Quando você... Pô, tô aqui, os caras não querem deixar eu entrar, meu. Pô, mas você é o sócio, né, cara? Você fala aí que você é o sócio, que você tem. Cara, vou sair, se você vier, vem logo pra cá. Eu vou tomar café, quando eu voltar eu quero ser aqui, porque eu quero entrar nessa droga. É o meu evento, entendeu? É o meu evento. E eu ia, tá bom, cara, eu não posso fazer nada, não sou eu que tô. Aí eu cheguei lá, falei: ô, seu Gravina, você tem que deixar o cara entrar, meu, o cara é o meu chefe, vai me mandar embora, cara. E era muito legal, assim. Teve uma outra situação bacana, que a molecada ia jogar RPG, jogar Magic, e eu, como funcionário, tinha um desconto. Alguns meses, dependendo do mês, que a gente tinha vendido muito bem, eu tinha uma promoção lá que eu podia pegar $10 em material, $5 em material. Então, eu via que tinha uns bônus lá para pegar. E os meninos, às vezes, eram roubados na rua, roubavam os cards de Pokémon, roubavam Magic, né? Os moleques passavam uns perrengues, outras vezes eles me ajudavam a ensinar alguma coisa, ensinar alguém a jogar, e aí eu ia na loja: me dá um booster daquele ali, toma, esse aqui é um presente para você, do Caco, porque, meu, você me ajudou hoje, você foi legal. E eu dava um pacotinho, às vezes dava um escudo, às vezes dava um conjunto de dados, em outras vezes cheguei até a dar livro de RPG. E aí eu lembro que tinha um garoto de uns 9, 10 anos na época, que colou do lado do Mauro Martinez, aquele altão, que ele era sócio. Pô, cara, conheço o dono daqui, cara, o Caco. Conheço o dono daqui da Devir. Conheço, meu amigo. Me deu até um booster. Aí o Mauro olhou pra ele assim, o Mauro é dono, né? Você conhece o dono? O Caco? Bom saber. E ele te deu um booster? Ah, tá. Aí ele me chamou: ô, o dono da Devir, vem. Cara, é um barato, cara. E, cara, Mauro, você quer que eu defenda a empresa como se fosse minha, não é? Então, faz parte, né? Ele dava risada. É só você mesmo, cara. Você é muito louco. E a gente se divertia, assim. Era uma grande família. Era muito gostoso. E tudo que eu fazia, eles sabiam, óbvio, né? Tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que pedir permissão. Então, na hora que eu dava um pacotinho, que eu dava um livro, eles sabiam que eu estava dando, por que eu estava dando marqueteiramente. E aquela coisa, eu confio no seu taco, e vamos embora, e ia para frente. Eu tenho uma história que acho que você não vai se lembrar, mas tudo bem. Acho que em 1998, no Sampa RPG, estava eu e um amigo meu, que é desenhista, o Morte, e a gente estava andando, você virou para a gente e falou assim: vocês jogam Magic? A gente joga. Vocês querem ficar ensinando Magic aqui na... Eu não lembro disso. Aí você falou: ó, 10 reais cada um. Aí o Morty falou: não, eu quero o GURPS Stradroy e o Era do Caos para ele. Aí você olhou e você falou: beleza, fechou. Aí a gente sentou, a gente ficou ensinando Magic cada um por um livro de RPG. Por um livro de RPG. Ele queria o GURPS Stradroy, eu queria o Era do Caos. Aí você falou: não, beleza. A gente ficou lá ensinando, passou o Sampa RPG inteiro ensinando o Magic, né, o pessoal que chegava e tal. Mas, na verdade, eu tinha te conhecido, você não vai se lembrar, em janeiro de 1997, você foi num evento em Itajubá. Isso, com o Marcelo Deodébio, foi um live de RPG. Isso, teve um evento lá, depois teve um live no final. Itajubá by Night. Nossa, velho, Itajubá by Night, mano, muito legal.
E um dado que era muito curioso, que assim, a gente era de Poços de Caldas, mas a gente foi para lá. Tinha um pessoal de São José dos Campos que foi para lá, tinha um pessoal de Londrina, o pessoal viajava para os eventos em cidades pequenas, assim, né? Isso era um ponto muito interessante, assim, vai ter um evento tal. O pessoal viajava para conhecer, etc. Isso era uma coisa muito bacana, assim. Muito legal mesmo. Você viajava bastante, assim, pelo Brasil? Viajava. Os primeiros anos viajava mais, né? Eu cheguei várias vezes para o Espírito Santo, desde fazer torneio de Magic, captar torneio de Magic, até organizar evento de RPG. Eu fui para Florianópolis, fui para Porto Alegre, fui para Passo Fundo, na Jornada Literária de Passo Fundo, fui eu e o Douglas Reis. A gente foi dar oficina de formação de mestres de RPG para professores. E o que mais que a gente foi fazer lá? A gente deu umas 2 ou 3 oficinas de RPG, né? E ele foi falar alguma coisa de quadrinhos também, que era a praia mais a praia dele, né? E aí eu só fiquei assistindo. Foram 3 dias também de convenção lá, foi muito legal, foi muito legal. E, nossa, deixa eu ver, Brasil inteiro, cara, Brasil inteiro. Não com tanta frequência, né? Quanto mais longe, mais distante, mais difícil seria a nossa viagem, porque esses custos começavam a ficar pesados. Mas às vezes a gente estava de férias em Natal, Rio Grande do Norte, e acontecendo alguma coisa lá, eu colava lá, pô, lembra de mim? Eu sou fulano de tal. Nossa, você que é um caco velho, tal, não sei o quê. E aí conheci os caras que eu ficava dia e noite no telefone, negociando, fazendo torneio, passando lista, mandando prêmio de Sedex. E aí os caras conheciam pessoalmente quando a gente às vezes está de férias e vai na cidade dos caras, entendeu? Tem muito parceiro assim, eu nunca conheci Cariri, mas eu tenho uns amigos de Cariri, né? Eu tenho uns amigos de Juazeiro, tenho uns amigos em Maceió, e que eu nunca cheguei a conhecer pessoalmente, né? Tem o pessoal de Teresina que eu nunca vi pessoalmente, né? Roraima, Rondônia, é uma galera assim enorme assim de gente que de fazer parceria. O logo do Dia D foi desenvolvido no Nordeste, os caras que tinham uma escola de artes ali. A animação do logo do Encontro Nacional, que a gente fez um dadinho como se fosse um globo girando ali, foi feito pelo pessoal do Nordeste. Aquele IRPG azul no final foi o mesmo cara que fez o logo do Dia D RPG, e eu não tinha como pagar. Aí eu pus no custo do IRPG para poder pagar, porque eu não tinha condição de pagar ele. E ele estava, na época, montando portfólio, para ele era importante ter um logo do IRPG de autoria dele. A gente teve aquele logo azul novo, que substituiu. Falou, pô, a gente precisa de uma identidade para o encontro, né? A gente foi cada vez melhorando mais e, por incrível que pareça, o público foi caindo. Foi muito triste ver isso. Mas o Dia D foi uma boa saída naquela época, para manter a coisa viva. E teve um outro evento também que foi muito importante, né? E foi emblemático, que foi o Simpósio RPG Educação, né? Nossa, foi. O primeiro foi em 2002, e eu devo dizer que foi na época, foi no encontro com a camiseta, a camiseta mais bonita, que era a da seleção brasileira, assim, né? Como se fosse com o emblema do encontro internacional e com o 10 nas costas. Isso, tinha a Copa e era o 10º encontro, a gente juntou a camisa 10, foi bem legal isso daí. Essa camiseta destoou muito, né? Porque as camisetas eram sempre brancas, né? Sim, foi super chamativa, né? A gente começou a optar por camisetas mais chamativas, porque a gente começou a entender, isso aqui é legal porque tem todos os posters. A gente começou a entender que a camiseta tinha uma função de identificar as pessoas que estavam trabalhando no evento, para a gente poder localizar elas e falar com elas. Precisa localizar tal fulano. E tá de camiseta amarela. Então, quando ele estava com a camiseta do evento e era amarela, era muito mais fácil para a gente localizar. Eu achei alguns pôsteres aqui do RPG, eu achei esse aqui, ó. Esse aqui era legal porque foi uma versão que a gente fez, um pôster comemorativo. Legal. Que tinha o pôster de todos os anos do Encontro Nacional de RPG. Na época tinha 12. Né? A gente estava no 12º nessa época aqui. E do simpósio, eu devo ter aqui, mas eu achei o pôster do segundo. Né?
Ah, que legal. Foi em 2003. O primeiro foi em 2002. E eu lembro que o simpósio de RPG Educação foi, cara, assim, sem dúvida, para mim, foi um dos maiores cases de relações públicas que eu tive na minha vida. Tá? Por quê? Porque, apesar de graduado em relações públicas, essa aqui é a foto do quarto simpósio de RPG Educação. De patrocínio da Fundação Volkswagen, inclusive, na época, 2006. O primeiro simpósio de RPG Educação, ele veio em resposta a um problema que a gente tinha, que era, em Ouro Preto, uma menina tinha sido assassinada, e aí tinham jogado a culpa nos garotos que moravam numa república e jogavam RPG. E a culpa era deles porque eles tinham um livro de vampiro na parede, ali, na biblioteca deles tinha um livro de vampiro, de RPG vampiro. Então eles são satanistas. São satanistas porque tem um livro de vampiro. E, cara, para mim isso é tão prosaico, tão Idade Média, tão Era das Bruxas, assim, vamos pôr fogo nas bruxas, porque, quer dizer que o cara tem um livro de RPG na estante, então ele é satanista. Se eu tiver um CD, sei lá, um vinil de uma banda de metal, death metal, alguma coisa assim, eu sou satanista também, suponho, né? Então tem um monte de jeito de descobrir quem é satanista, né? Sei lá, daqui a pouco se eu comer, sei lá, chuchu com alface, eu sou satanista, porque é um prato típico de satanista. Se fizer yoga, por exemplo. Posso ser satanista. Né? Então é muito complicado isso. E a gente, eu e o Douglas, fomos até Ouro Preto, fomos conversar com os meninos, conversamos com a equipe policial, conversamos com o advogado, fomos conversar no Ministério Público para entender tudo o que estava acontecendo. Porque eles queriam proibir o jogo de RPG no Brasil. E isso era terrível. Como vai proibir um gênero literário no Brasil? Que Brasil sem censura é esse? Né? O Douglas, ainda mais que ele veio dessa coisa mais aguerrida, ele viveu muito, muito mais do que eu, a época da ditadura militar, ele nunca ia pensar, né? Governo democrático imposto de maneira militar, sei lá como é que vocês queiram chamar isso, cada um chama de um jeito. Essa democracia militar que ele viveu, mais do que eu, na década de 60 e 70, deixou cicatrizes profundas, entendeu? Na pessoa. E é uma questão de princípios. Como assim vão proibir um livro? Desde quando um livro mata alguém? Né? Então, aquele apanhador no campo de centeio também tem que ser proibido, porque 2 assassinos, do John Lennon e do presidente Kennedy, usaram esse livro. Então, é o livro que, né, manipulou a mente deles e eles se tornaram assassinos de grandes celebridades. Ridículo, né, gente? Por favor. E, enfim, acabou que muitos anos depois saiu o veredito de inocência do livro, de inocência dos garotos que não tinham nenhuma relação com o crime. Mas as escolas estavam todas de pé atrás, falando, esse negócio de RPG aí saiu na Globo que é negócio do demônio, esse negócio aí não sei não. Melhor a gente não trazer isso para nossa escola não, pode ser que as crianças sejam enfeitiçadas pelo demônio. Tem muito pai evangélico que não vai querer o filho estudando aqui porque nós temos uma atividade do demônio, que é esse negócio de RPG. E essa mítica atrapalhava muito o mercado. E aí o Douglas cansou da mídia também, uma mídia sensacionalista que ficava... Falei, cara, não adianta a gente ficar batendo de frente com a mídia. A mídia sempre será a mídia e por mais que você peça direito de resposta, cada vez que você alimenta, você vai aumentando o fato, realimentando a lembrança de que existe o fato. Então o Douglas falou, não quero mais falar disso, não na mídia. Entendeu? Acho que a gente tem que ter uma outra estratégia, pense em alguma coisa. E aí eu falei, cara, vamos pensar num evento acadêmico para professores, aí eles vão fazer uns... Aí pensamos juntos, né, um brainstorm, em fazer um simpósio. Aí eu lembro que falei, legal, né, cara, eu sou RP, vou fazer um simpósio, né? Quem será que a gente pode contratar para fazer um simpósio? Cara, mas aquilo mexeu com o meu brio, assim. Então, como quem será que vocês vão contratar para fazer o simpósio? Está aqui na sua frente quem vai fazer o simpósio. Não, simpósio é uma coisa importante. Você nunca fez um simpósio para fazer um simpósio? Cara, eu sou formado nisso, relações públicas. Eu tive um semestre só para aprender a organizar eventos. Eu sei fazer um simpósio, velho. Não, vamos contratar uma empresa profissional. Aí chama um, chama outro, 30 mil, 50 mil, 80 mil. Aí daqui a pouco, Caco, vamos tentar fazer a gente mesmo? Vamos tentar? Você acha que consegue?
Pô, consigo, cara, consigo. Aí fizemos. Aí eu achei o pôster aqui, ó, tá aqui. Ah, legal. Era um quebra-cabeças para mostrar que as coisas se complementavam, né? Uhum. E era uma sala de aula onde a gente tinha diversos tipos de personagem, dragão, vampiro, lobisomem, cavaleiro, anão, mago, Uhum. Uhum. super-herói japonês, tá vendo? E um professor. O personagem mais, o arquétipo mais. E talvez isso tenha influenciado tantos jogadores de RPG daquela época a virar docente, né? Muito louco. Hoje eu vou em escola, muita gente que eu encontro é amigo daquela época, e hoje é coordenador de escola, diretor de escola, Uhum. e tudo professor. Mas, enfim, foi um dos grandes eventos do simpósio. Naquele primeiro a gente conseguiu 970 educadores, apoio da APOF, apoio do SIMPEM, dos sindicatos de professores, né, públicos, privados, e só com trabalhos de mestrado, doutorado e trabalhos empíricos, né, práticos de RPG Educação, feitos por professores e analisados, né, com dados para trazer para análise. E a gente fez um livro desse primeiro simpósio. Uhum. Esse livro foi alicerce para muito mestrado e muito doutorado. Tenho certeza disso, assim. Foi um livro muito legal. E eu lembro que ele tinha uma oficina que eu dava que era sobre como eu fiz o Resgate de Retirantes, que era o RPG do Portinari. Ah, sim. Foi muito legal essa Eu oficina. estava esperando para chegar nele. E pode perguntar o que você quiser Não, saber, a gente fala aí. Né? você falou do simpósio. Então, antes do crime de Ouro Preto, você falou que frequentava escolas, etc. O crime de Ouro Preto, teve um de Teresópolis um pouco antes, mas não chegou a Globo, né? Chegou no jornal, mas não chegou na Globo, Jogo da Morte, etc. Mudou essa relação? Você sentia essa mudança, assim, ou quando você chegava para apresentar? Mudou da água para o vinho. Na verdade, do vinho para o vinagre, né, cara? Azedou tudo, porque todos os eventos foram cancelados em escola. Alguns colegas que davam aula com RPG em História e Geografia foram mandados embora da escola, foram demitidos por aplicar RPG em sala de aula. E a gente ficou muito indignado com tudo isso. Porque aquela matéria sensacionalista estava afetando a vida das pessoas. Eu lembro, e hoje talvez a gente consiga puxar por causa da internet muito melhor, o caso de uma menina de uma família que eram donos de uma escola e foram acusados de pedofilia contra Da um escola aluno. base, a escola base. E era uma mentira. E quebrou a escola e afundou a família. Olha como uma notícia mal veiculada, irresponsável, né, pode gerar consequências nefastas. Então, assim, o jornalista, o comunicador, ele tem que tomar um cuidado muito grande com aquilo que ele coloca no ar, com as palavras que ele coloca o texto, porque aquilo pode ser interpretado de mil e uma maneiras, das maneiras mais torpes. E a responsabilidade, sim, é do comunicador, que comunicou mal, que fez mal o seu papel, que não fez a pesquisa adequadamente, que não, né, faltou com a verdade jornalística. Se é uma hipótese, trate como hipótese. Se é uma verdade, trate como verdade. Mas o que te garante que aquilo é verdade? O que você fez de comprovação, de investigação no seu trabalho jornalístico para provar que aquilo é verdade? Então, se você não tem provas de que aquilo é verdade, traga os fatos, sem embutir neles os adjetivos que você pessoalmente quer embutir. Mas é muito difícil isso hoje, principalmente no Brasil, né? Essa informação aí é muito ruim nessa parte. Enfim, caiu muito. A gente ficou um ano sem escolas, um ano. Aí a gente falou, não, temos que fazer isso daí, temos que trazer o simpósio de RPG de Educação para mostrar para os professores que RPG não é o demônio, não é o bicho chupando manga, não é nada disso. É uma coisa prazerosa, gostosa, e muitos deles já fazem isso, que é o brincar de faz de conta. A gente só está colocando algumas regrinhas na brincadeira de faz de conta, que é, olha, quando acontece tal coisa, você tem que fazer uma anotação ali na ficha que aconteceu. É só isso. Né? Mas é uma brincadeira de faz de conta, como outra qualquer. E essa ida a Ouro Preto, você foi com o Douglas, etc. Como vocês eram tratados assim? Como foi esse pela polícia, assim, pelo
Motoria? Não, não. Algumas coisas eu fiquei até fora, porque foi o Douglas que foi atrás, enquanto ele fazia uma parte, fazia outra. Então a minha base era muito conversar com os jogadores, tentar entender pelo ponto de vista dos meninos o que estava acontecendo. Travei ali um contato maior, aí mantive o contato inclusive com os meninos, com o pai de um deles. O pai de um deles era policial em Guarapari. Foi até por conta própria procurar algumas informações e tal, descobri algumas coisas dele lá, umas verdades dele, e para tentar mostrar a inocência do filho, né? Mas até os meninos que foram envolvidos nessa situação toda, eles ficaram marcados assim, porque ficaram vários anos quase, sabe, sem conseguir trabalhar, sem conseguir estudar direito por causa dessa situação, né? Por causa desse problema aí. E que eles não tinham nenhuma relação, até hoje nunca foi provado, pelo contrário, né? Foi provado que eles não tinham nada a ver. A única relação que tem deles com o crime é que um deles tem um livro de vampiro na estante. Ponto. Tem um dado curioso, que eu estava estudando em Araraquara na época, né? E estourou isso num fim de semana, eu estava com a minha família em Poços de Caldas. Aí quando eu voltei para Araraquara, o pessoal, pô, porque os teus amigos foram pretos. Eu falei, não, Poços de Caldas é um pouco longe de Ouro Preto, né? Tem uma Teus amigos distância. aí, já teus amigos. Mas sabe o que eu descobri? Que tinha um amigo meu que morava na República mesmo. Ele era de Andradas, ele jogava RPG, ele morava na República, mas a faculdade estava em greve. Então, por causa disso, ele voltou para ficar com os pais. Ele E nem aí, estava quando na festa do Douglas. ele não estava, ele falou: se eu tivesse, iam me prender. Sim. Porque ele era jogador. Tem alguns livros que foram presos, era dele. Ele falou, pô, se eu não tivesse viajado para ficar com os meus pais esse fim de semana, ele falou que ele estava comendo um lanche com um amigo, um carrinho de lanche do interior, E aí eu e estava passando na televisão filmando a casa dele, os livros dele. E ele falou, o que está acontecendo? Foi. Caramba, meu. Ele falou que ele ficou chocado, né? Que ele falou, como assim? Sim. E deixa eu te perguntar, e como foi a criação do livro Resgate dos Retirantes? Né? Ou Então, do miniverse? só vou fazer um Tá, fechamento. claro. Tem uma coisa muito importante aí, até para dar louvor aí ao Daniel Grillo, Maria do Carmo, Zanini, todo mundo, o Jaime Cancela, todo mundo que ajudou nessa época aí no simpósio. O simpósio deu início a um movimento muito bonito chamado Ludus Culturalis, que é uma entidade que a gente fundou no primeiro simpósio de RPG Educação. E aí tem um monte de história da Ludus Culturalis que tanto eu quanto a Maria do Carmo, o Jaime, pode te contar. Agora, voltando aí, você tinha perguntado, desculpa, eu perdi. Qual que é a pergunta? Você estava falando do Resgate dos Retirantes. O Resgate Retirantes foi um livro de uma série de 4. Era um projeto que essa Ana Maria, que fazia o Internacional na década de 90, que era amiga da Silvana, por causa dos eventos da Biblioteca em Fio ali, da Gibiteca em Fio, ela começou a fazer uns eventos, ela fez um projeto com o governo do estado para estimular a presença de público juvenil nos museus do estado de São Paulo. E aí fez esse projeto em 4 cidades. Fez em Campinas, para estimular as pessoas a visitarem o Museu de Campinas. Fez em Brodowski, que é a cidade do Portinari, né, original de Portinari. Fez em Taubaté, para o Museu do Monteiro Lobato. E fez em Penápolis. E qual que era a proposta? Ela sentou lá com o Douglas e falou, olha, eu prometi para eles que eu ia criar um jogo de RPG para cada cidade, para falar sobre a cidade, sobre as coisas que tem no museu e tal. Aí o Douglas me chamou e falou, Caco, vem cá, você consegue criar um jogo para essas 4 cidades, usando as peças do museu e tal? Porque ele já tinha tido uma história com alguém, que eu não lembro quem, que era feito um jogo de RPG sobre as peças do museu lá do Rio de Janeiro, acho que o Museu Histórico Nacional, alguma coisa assim. Isso ficou na mente dele como uma possibilidade, e ele falou, Caco, você pode fazer isso nesses 4 museus? E eu, faço, tranquilo. E aí fui para Campinas, foi o primeiro, a gente fez a história do Campos Sales, da epidemia, chamava Febre de Sangue. Então a gente misturou as lendas que tinham locais, né, de lobisomem e tal, a epidemia que deu lá, que matou muita gente da cidade, boa parte da população,
tinha corpos na rua, os caras não conseguiam nem catar de tanta gente que tinha morta no chão na rua. E aí, muito próximo da pandemia que a gente está vivendo hoje, para você ter uma ideia. Só que imagina isso 120 anos atrás. E Campos Sales foi presidente da República, era de Campinas, e aí tinha a questão da República de Campos Sales e tal. Pegamos vários fatos ali que envolviam a cidade e o museu e criamos uma história. Essa história, então, foi embasada junto com um núcleo de historiadores da prefeitura da cidade. Eu ia lá, fiz 4 ou 5 viagens para Campinas, tinha reuniões de 1h30, 2 horas com os historiadores para saber os fatos históricos, a precisão histórica, e montava e voltava lá e falava, isso aqui que eu estou colocando é coerente? Não é coerente? E lógico, tinha a parte de lendas, de fantasia. Eu falei, bom, isso aqui é uma lenda, então a gente vai colocar essa lenda como se fosse real. Tudo bem? Tudo bem, né? É uma lenda, né? Então a gente fazia aquela ressalva. Então esse foi o Febre de Sangue. Aí tinha um evento para lançar a aventura e um evento para... Dentro do museu tinha um evento de RPG. E aí o segundo que foi feito foi o de Brodowski. Então eu estava montando o evento do Rio de Janeiro junto com a Ana Maria e eu já estava viajando para Ribeirão Preto e para Brodowski para conhecer a história do Portinari. E aí eu conheci a Angélica, que é a diretora de lá até hoje, do museu. Aliás, beijo para a Angélica, uma grande pessoa, sabe, maravilhosa. E ela me apresentou o historiador de lá do museu, e a gente também fez uma história sobre a casa de Portinari, a vida de Portinari, a vida política de Portinari, né, as motivações dos quadros dele, enfim, fizemos um... E aí, essa viagem foi chamada de Resgate de Retirantes. E foi muito legal, porque essas 4 aventuras não tinham o pressuposto de serem impressas. A de Monteiro Lobato também, quem fez comigo foi a Maria do Carmo, que eu já não estava mais conseguindo fazer tudo sozinho. E a de Penápolis eu montei uma história lá sobre uma feminista, um atirador de aluguel, que era barbeiro na cidade, e tinha mais um personagem que agora eu já não lembro de cor. Mas essa de Brodowski foi importante porque a gente tinha os props, tinham todo o material que a gente usou na aplicação do jogo no Museu Casa de Portinari. Então as crianças jogavam na visitação para a Semana de Portinari. Então vários colégios de Ribeirão Preto mandavam um ônibus de excursão para Brodowski, que é a cidade vizinha, cidade satélite, e as crianças desciam, em vez de fazer uma tour monitorada pelo museu, que é aquela, aqui não sei o quê, aqui tem uma aquarela, aqui tem um afresco, nesse quarto morava a avó do Portinari. Não, elas recebiam, bem-vindos, vocês vão jogar uma aventura de RPG sobre Portinari. E a aventura acontece nessa casa, que é a casa onde ele nasceu e cresceu. E aí sentavam, e em determinado ponto da história eles iam nos lugares pegar as pistas fisicamente, meio como um semi-live action, como um ARG, entre aspas. Eram os prelúdios dos ARGs, né? Estamos falando de 99, 2000, por aí. Então foi muito louco, cara, foi muito legal criar. E esse jogo só foi publicado anos depois, porque eu estava com o Douglas na SPSEX, na Escola Superior de Guerra, em Campinas, fazendo uma apresentação para a alta cúpula militar da Academia de Cadetes e Oficiais do Exército Brasileiro, de uso de RPG nas Forças Armadas, que a gente estava usando para atributos da área afetiva. O Major Kuhlmann jogou um GURPS Ops com a gente e chamou a gente para mestrar RPG para os seus estudantes oficiais no CPOR. O general deles gostou, falou bem numa outra conferência, a gente acabou indo lá. E aí, quando eu pus eles para jogar o Resgate de Retirantes, e aí eu fiz uma provinha no final, o que eles aprenderam sobre Portinari, o Douglas falou, Caco, isso aqui a gente tem que publicar, cara, isso aqui é muito bom. Vamos publicar, me dá um texto final e vamos publicar. Aí eu pedi ajuda da Maria do Carmo para dar uma revisada, para me ajudar a fazer o texto final, e a gente conseguiu publicar o jogo. Foi muito legal, foi um mini GURPS bem caprichadinho. E então ele não foi elaborado como mini GURPS. Não, ele se tornou mini GURPS, né? Ele se tornou mini GURPS. Ele se tornou mini GURPS. E os outros 3, não se chegou a pensar assim em lançar outros?
Eu acho que não, do Monteiro Lobato, o problema eram os direitos autorais, acredito, da questão do Lobato, Entendi. né? Da Brasiliense e tudo mais, tudo que envolve o nome dele, as obras dele, os personagens, né? E o RPG tem essa questão de fazer aquela apropriação de elementos de várias narrativas para constituir a sua. Mas alguns elementos, que nem a própria Emília, a Narizinho, o Pedrinho, são personagens licenciados, são personagens de propriedade autoral. Então, acho que por isso não foi. O de Penápolis e de Campinas não tinha uma força de personagem, de história, que chegasse a falar, nossa, isso aqui vai virar um grande jogo de RPG que todo mundo se interessa em comprar. Talvez quem se interessasse foi o pessoal da região, né? Então era um produto muito local. Mas o de Portinari, como tinha a ver com história da arte, tinha a ver com... O pessoal achou o Douglas achou pessoalmente que ia dar muito certo. E o curioso desse livro, isso pouquíssima gente sabe, então é bom que a gente registre aqui. Eu tinha pedido para neta do Portinari, que era professora da PUC Rio de Janeiro, e eu não sabia disso, eu só pedi para o Instituto Portinari, pedi licença de uso de imagem, e a gente ia pagar, acho que na época era R$1.000, R$1.200, eu até abdiquei de direito autoral, nunca recebi direito autoral, porque eu abdiquei para poder pagar isso daí, que era o uso das imagens dos quadros do Portinari na arte do livro. Para eu poder usar, a família do Portinari tinha que dar deferência. E o filho do Portinari falou, quem está cuidando disso agora é minha filha, é a neta do Portinari, inclusive tem um quadro dela, o Portinari pintou um quadro da neta, quando criança. Só que essa neta não sabia nem o que era RPG. Aí um dia ela chegou na PUC e perguntou para um cara de cavanhaque loiro, pô, Carlos, você conhece um tal de Caco? Que ele gosta dessas coisas de RPG que você faz. Era o Carlos Klimek, doutor pela PUC Rio. Então tem um tal de Caco que quer publicar o livro do meu avô, um RPG do meu avô, do Portinari e tal. Você acha que eu devo... Não, eu conheço o Caco é gente boa, não, pode ir na fé, confia no Caco. E ele falou super bem de mim para ela. E aí ela me ligou e falou, tá autorizado, vou te mandar escrito e tal, mas eu conheci o Carlos Klimek aqui, e o Carlos Klimek falou super bem de você e disse que eu posso confiar cegamente que não vai defamar o nome da minha família. Eu falei, com certeza não vai, a gente só quer destacar o nome do teu avô e o nome da sua família. E ela me deu o aval graças ao Carlos Klimek. Se o Carlos Klimek não tivesse ali naquele dia para tirar essa dúvida dela de quem que era o Caco, capaz de eu nunca ter conseguido publicar esse livro. Então, olha como o mundo é pequeno. Mais uma vez, o Carlos Klimek do Rio ajudou o Caco de São Paulo, com as triangulações que só por Deus, assim. Encontrar ele naquele momento, naquela época, né? E, inclusive, você e a Maria do Carmo fizeram também, né, um encarte para o caderno do MEC, né? Caderno do professor do MEC. Tenho ele aqui. Peraí que eu vou pegar aqui para você. Deixa eu ver onde tá. É um jogão isso aí. Aqui, talvez. Caramba, cadê? Aqui. Eu tenho ele também. Na época eu estava dando aula. E aí eu recebi, eu falei, opa! Eu tenho umas pastinhas, você vê que eu não jogo nada fora, né, cara? Ó, esse aqui é o Resgate de Retirantes. Sim. É a criança que a gente falou agora. E a criança que você está falando agora é essa daqui, ó. Sim. A arte do Lourenço Mutarelli. Uhum. Texto da Maria do Carmo. E projeto meu e dela. Uhum. É que tem que estar espelhado, né? Mas não, dá certo aqui. Douglas Quinta Reis. E foi publicado como encarte dessa revista, a revista Ensino Médio. Uhum. Isso aqui é uma coisa mágica. Então a gente estava, acho que no terceiro simpósio, segundo simpósio, já não lembro mais qual, e veio um convidado do MEC, porque o pai do Daniel Grillo era um dos fundadores do PT. E aí, contatos políticos que ele tinha, ele conhecia o Cristóvão Buarque, que era ministro da Educação, só isso. Ele era ministro da Educação. E aí o pai do Daniel Grillo, que era o cara que fazia uma espécie de live action de batalha medieval, com umas espadas de EVA com fita silver tape, que é o primeiro cara que começou a fazer isso no Brasil, foi ele, foi o Daniel Grillo, que eu saiba, né? Se tiver outro, me desculpe,
Eu não conheço. Uhum. Para mim, quem fez primeiro ali, chegou primeiro na Devir e ofereceu, foi o Daniel. Mas, enfim, tava lá, e aí falou, meu, tem uma missão do MEC ali, tem um representante do MEC que vai vir assistir a palestra do Portinari, lá sua, Eu, pô, que legal, né? Aí fiz a oficina do Portinari, ensinando o que eu fiz na aventura, por que eu coloquei a cena, o que eu estava ensinando, matemática, biologia, explicando. Quando acabou, o cara falou, então eu vim representando o MEC, gostei muito, vou fazer um relatório positivo, porque achei que é por aí mesmo, o aluno protagonista, E aí ele levou isso, passou o quê? Umas 2 semanas, o MEC ligou para a gente. O MEC não é McDonald's, é o Ministério da Educação. Ele falou, a gente queria falar com o Maria do Carmo Zanini, com o Carlos e tal. É o Carlos, pode falar. Então, a gente tem uma proposta. Vocês querem vir até aqui no Ministério fazer uma entrevista sobre o que é RPG e como que isso pode se encaixar na educação? Porque a gente mandou um representante aí, foi muito bem, a gente queria fazer uma entrevista para a revista Ensino Médio. Aí eu falei com o Douglas autorizou, não só não descontou o meu dia na Devir, como ajudou a pagar as passagens da gente, minha e do Daniel Grilo, para a gente ir para Brasília. Porque a gente não tinha grana para ir para Brasília e voltar, entendeu? E a gente não tinha grana nem para hospedagem. Então a gente foi às 6 da manhã, fizemos uma entrevista, almoçamos, pegamos, fomos para o aeroporto e voltamos para São Paulo, cara. Então, muito louco. A gente não tinha dinheiro para dormir lá, a gente não tinha dinheiro para nada. E fizemos uma entrevista lá, entrevista que era para durar tipo 20 minutos, meia hora, durou 2 horas e meia. E a assistente do Cristóvão ficou encantada. Aí viemos para São Paulo, passou mais 2, 3 dias, liga o pessoal, olha aqui do departamento tal, dentro do MEC e tal, vocês vieram aqui, fizeram uma entrevista e tal, ficou super legal, só que a gente queria ver se com vocês, se vocês podem mandar para a gente um pôster, um mapa de um jogo de RPG, para a gente tem uma folha, tamanho A2, para fazer um mapa de RPG, um pôster de RPG. Aí eu pensei, falei, escuta, em vez de um pôster, assim, não pode dobrar ele, e dobrar de novo, e de novo, e de novo, e dar uma cortada em 3 lados e pôr um grampinho? Ah, mas aí não vai ser mais um pôster, é uma brochura. Mas dá? Dá, não tem problema nenhum, a gráfica faz o que a gente mandar aqui, tá tudo certo. Mas por quê? Porque aí eu faço um livro de RPG para vocês, né? Não faço. Porque RPG não tem. Eu me senti muito mal. Falei, pô, demorou 2 horas e meia, os caras não entenderam que não tem mapa, né? Tipo, não precisa disso. Até pode ter, mas não precisa disso, né? E ele, pode, mas você não prefere um pôster? Eu falei, não, cara, eu prefiro realmente essa brochurinha de 16 páginas. E fizemos o Travessia do Ulisses Soarão. A Maria do Carmo estava fazendo letras, tinha um trabalho de Guimarães Rosa para entregar, e ela estava encantada com o sertão do Guimarães Rosa, e vamos em cima desse tema então, Maria do Carmo, já temos literatura aí. Aí fomos, e a gente criou em 2 dias o jogo, 2 dias. Eu sentei com ela na Devir, paramos só para almoçar, das 8 da manhã às 6 da tarde. Em 2 dias a gente tinha feito o jogo, estava pronto. Só faltavam as ilustrações. Aí o Douglas ligou para o amigão dele, na época, o Lourenço Mutarelli era muito amigo dele, porque publicava com a Devir, e é um cara que o Douglas sempre acreditou muito na arte do Lourenço, tinha uma grande amizade pessoal com ele. E ele falou, eu faço sem problema nenhum, te faço aí uns 4, 5 desenhos. E aí ele ilustrou também de graça, porque ninguém ia ganhar nada com isso, eu não ia ganhar nada. Aí todo mundo tinha que assinar aqueles termos de cessão de uso e tal, e cedemos os direitos e colocamos. Conforme esse material foi publicado pelo MEC, o fato do MEC ter publicado um RPG impediu o Rio de Janeiro, ali em algumas cidades, como você colocou ali, a própria cidade de Guarapari, no Espírito Santo, Vila Velha, várias cidades que estavam nas câmaras municipais tramitando leis para proibir o jogo de RPG no Brasil, foram paradas, porque, peraí, se o MEC está publicando RPG, o gênero não pode ser impedido no Brasil. Não dá para falar que todo livro de RPG é satânico. Não dá para generalizar. Porque o MEC está publicando isso, a gente vai começar a usar isso em escola. Como quiser, não tem nexo, não vai dar certo, entendeu? E aí as bancadas de vários setores de direita, né, começaram então vamos ter que pensar e tal.
Eu lembro que numa cidade do Rio de Janeiro, acho que é Teresópolis, proibiram as pessoas de saírem de preto na rua. Tinha uma lei proibindo as pessoas de andarem de preto, senão eles iam ser presos. É muito louco. Imagina, você tá com roupa preta, não, satanista, esse daí prende que é satanista. Tá todo de preto. Então, complicado. Oh, e aí saiu um resultado bem legal, né? Saiu um livreto muito bacana. E aí, em determinado momento, e como é que era? Você também, né? A Maria do Carmo estava ali, mas você também trabalhou ali na linha do RPG ali. Você tinha ali alguma ajuda? Vocês conversavam sobre livro a lançar, alguma coisa assim ou não? Cara, assim, eu nunca tive influência na linha editorial da Devir. Tá. Nunca, nunca. Meu negócio era gerente de produto, gerente de marketing e, e gerente de Pokémon, gerente de Senhor dos Anéis Card Game, gerente de várias linhas eu cheguei a atuar. Mas nunca na linha editorial, nunca fui em cima da linha editorial, não. A Maria do Carmo começou a se envolver. À medida que a gente foi trazendo a Maria do Carmo para produzir as coisas com a gente, no simpósio, nesse papel do MEC, o Douglas começou a perceber que ela tinha muita capacidade e muita qualidade como revisora, como redatora, como uma pessoa que pudesse trabalhar dentro da editoração com ele. E começou a trazer ela cada vez mais para perto da Devir, até o ponto que ela, quando eu saí, ela ficou na Devir, ela já era funcionária da Devir naquela época. E aí às vezes ela e o Jaime, que é o esposo dela hoje, ficam contando para mim, falam, puxa, como você faz falta. Várias vezes falam, puxa, que saudade que eu tenho do Caco. Mas eu nunca conversava assim. A gente tinha que era mais estratégias de marketing. Só o produto, de qual a melhor capa para o produto, o melhor pôster para o produto. Mas nunca... O máximo o Douglas perguntava, olha, o que os jogadores querem mais? Mas à medida que a gente aproximou também o D3 para esse núcleo, né, de cacoboys, de RPGistas, da galera da Verve mesmo, da RPG, o Douglas já perguntava direto pro D3. Né? D3, e aí, o que os caras estão esperando? E o D3 era um bom termômetro pro Douglas Reis saber o que ele devia ou não publicar, em termos de vampiro, de storytelling, de White Wolf, né? Que era a linha que o D3 era mais ligado. Eu era louco pelos livros de romance do Dragonlance e tal, e eu sempre tentei, falei, isso aqui é muito bom, tal, a Wise é ótima e tal, o Hitman é ótimo, mas tinha pouca influência, porque eles me viam muito mais como o cara do marketing do que o cara da comunidade. O D3 era visto como o cara da comunidade. Ele começou a traduzir os livros de D&D, depois de storytelling, fazer as traduções, depois começou a revisar algumas coisas, e ele tinha muito contato com a molecada. O D3 era um cara muito... E aí o Douglas falava, D3, vem aqui, vamos... E o que você acha? Vamos publicar isso e tal? Não, isso aqui e tal. Não, pode deixar isso aqui para depois. Não, changeling tal, não sei o quê. E eles ficavam às vezes discutindo essas questões de ordem do que publicar. Mas o Douglas Reis sempre tinha a opinião dele também, tinha as questões de custo, né, tinha os contratos do que tinha que fazer, que era obrigado a fazer pelo contrato. Então tem essas coisas todas aí. E isso eu não participava, essas reuniões aí eram coisas dele. Conta um pouquinho o que é Caco Boy, Caco Girl e como que se fundou. Isso daí é uma sacanagem, né, cara? Isso daí é uma grande sacanagem que o pessoal de vendas fazia comigo. Que assim, o departamento era eu. O departamento não tinha 2, não tinha 3, não tinha 20, não tinha 15. O departamento era o Caco. Então, às vezes, era horrível, porque eu pegava às vezes o telefone, tal, tudo bem, fulano, beleza, tal. Vou mandar um boy aí. Aí eu tirava a camisa, ficava só de camiseta, punha um boné e ia lá. Eu sou o boy, o Caco me mandou. Aí pegava, sabe, eu era o meu próprio boy, porque eu sentia vergonha pô, eu sou o gerente, pô, o gerente tem que ir lá, pegar busão, metrô e buscar o negócio na grade. Não tem um boy para fazer isso, né? Então eu ficava meio envergonhado algumas coisas, né? Então eu me mascarava, punha os personagens e eu ia. E aí tinha muita galera que começava a me ajudar. Da onde que veio essa questão do Cacoboy, dessa ajuda? Depois que eu entrei na Devir, eu percebi que algumas coisas tinham que mudar no padrão de atendimento ao consumidor.
Então, que a gente tinha um comportamento muito mercantilista. Eu venho aqui, oi, tudo bem? Eu sou o Caco, eu vim aqui ensinar você a jogar D&D. D&D joga assim, 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 tal, vamos jogar. Jogo dado, deu 10. Você errou. Deu 20, você matou o dragão. Então, você conseguiu o tesouro e ganhou. E acabou. Pô, mas cadê a emoção? Cadê a alegria? Cadê a verve? Cadê... E eu não sentia isso nas pessoas que trabalhavam ganhando dinheiro para narrar RPG lá de sábado, né, profissionalmente. E aí eu queria acabar com isso, porque eu falei, isso daí é um câncer, isso daí vai manter isso aqui vazio, o salão nunca vai dar certo. E aí, para que eu provasse que a minha ideia dava certo e que esse esquema estava errado, demorou 1 ano e meio. E foi o tempo que eu tive para criar o Underground RPG. Algumas pessoas, como a Maria do Carmo, eu conheci a partir. Por quê? Porque era um espaço que eu abria de sexta à noite, começava às 6 da tarde, até meia-noite. Até 15 para meia-noite, para a gente poder pegar o último ônibus e ir embora para o metrô. Ninguém tinha carro, também não tinha carro. Mas para que isso acontecesse, demorou um tempo para que o sócio da Devir, os sócios se reunissem, conversassem se eu podia ficar das 6 à meia-noite, estabelecessem uma questão trabalhista, que eu assinasse um contrato, que eu abdicava de salário naquelas horas, que eu estava lá por minha vontade espontânea, eu negociasse com a equipe de monitoramento de eletrônicos, de alarme, de sistema de segurança, né? E aí eu tinha que saber a senha e o código e a palavra-chave, para senão os caras iam descer lá de metralhadora na mão, ia vir polícia. E, enfim, aí depois de uns 3 ou 4 meses autorizaram a fazer o Underground. Aí comecei a fazer, e começou a vir meia dúzia, depois veio 8, depois veio 12, aí vinha a Maria do Carmo, vinha o Zé Roberto, vinha o Jaime, vinha o Felipe, alguns outros amigos, e esses foram os primeiros Cacoboys, né? Por quê? Porque à medida que o grupo ia crescendo, obviamente eu não ia conseguir narrar para todo mundo. E eu não tinha essa pretensão. Eu ia fazer a mesma coisa que acontece em Bauru. Bauru, quando as pessoas querem jogar, elas sentam e jogam. Mas quem ganha dinheiro? Ninguém. A gente está ali querendo jogar. É a mesma coisa, Rafael, você vai mestrar? Alguém está te pagando para você mestrar para seus amigos? Não. Então, você está lá porque você quer, você se sente divertido. E você está querendo jogar. E a minha desculpa para reunir todo mundo foi: você vai jogar na Devir, tem todos os jogos do mundo de RPG aqui. E a biblioteca do Douglas tinha todos os exemplares de jogos que já foram lançados no mundo, cara. Era uma biblioteca enorme de RPG. Fantástica, assim. Até hoje dá saliva na boca. Não sei nem o que foi feito com aquela sala depois. E que era a sala de pesquisa, tipo, o que me interessa publicar daqui? O que é interessante trazer para o Brasil? Então ele guardava um exemplar de tudo, importado, tudo, em francês, em alemão, tinha jogo de tudo quanto é tipo de RPG. E aí eu falei, a gente vai vir aqui na sala secreta do dono e vai escolher um jogo e vai jogar, cara. E aí começou a vir gente, começou a reunir o pessoal, e aí, daqui a pouco tinha 100, 150 pessoas jogando de sexta-feira à noite. E de sábado não tinha ninguém, porque era outro esquema, só podia mestrar quem ganhava salário, e os caras que estavam ganhando salário não queriam mestrar, porque nunca tinha 6 pessoas, ou só tinha 4, ou tinha 2, ou eu não mestro para iniciante, eu sou mestre para iniciante, eu não posso mestrar não sei o quê, tudo era problema. Até que, depois de um tempo que estava dando certo sexta-noite, ele falou, beleza, então vamos fazer do seu jeito. Aí eu falei, vamos pegar o salário de todo mundo que você pagava para narrar e vou transformar em brinde. Então, todo esse dinheiro que antes era pago em salário para a pessoa mestrar, eu dava em livro de RPG. Foi assim que eu paguei o livro de RPG para o Rafael. Em vez de dar um salário para um cara que é um profissional que vai ensinar card, eu dou o dinheiro na forma de um livro para o Rafael, que vai ficar muito mais feliz e vai trabalhar bem, vai trabalhar com amor, vestindo a camisa. E foi essa estratégia que eu usei. E deu muito certo. Então, os caras que trabalhavam para mim com essa vibe de eu quero fazer porque eu gosto, eu quero fazer porque o Caco é meu parceiro e eu ganho os livros do Caco, eu ganho os dados do Caco, eu ganho os cards do Caco e o Caco é muito louco. Esses caras começaram a ser apelidados pelo pessoal de vendas de Caco Boy, que ficava pé da vida, né? Porque, esse cara entra com os esquemas loucos dele, né? Fica mudando todos os nossos esquemas aqui, esses Caco Boy aí, esses Caco Boy. E aí ficou Caco Boy, todo mundo pegou esse jargão. E aí até o dono da empresa falou, chama uns cacoboy aí para ajudar a gente, tal coisa, tal coisa, tal coisa.
pode falar que você pode dar um livro para eles, a gente precisa montar o encontro internacional, precisa montar o Sampa RPG. E aí eu falei, eu preciso de 3 caras para me ajudar a montar o salão para o Sampa RPG. Ganha um livro cada um. Quem vem? Ah, fulano, e vinha. O pessoal vinha e era a montagem dos Cacoboys do Caco. Essa geração de Cacoboys, pra você ter uma ideia, foi muito importante para a Devir de hoje e para o mercado de cards, de RPG, jogos de tabuleiro. Vou te falar alguns caras que estavam nessa lista de Cacoboys. Assim, alguns têm orgulho, outros têm meio vergonha. Nossa, eu fui Cacoboy, velho. O Henrique Amigo, que hoje é um dos diretores lá, porque coordena toda a parte de Magic the Gathering da Devir, coordenava Magic the Gathering da Devir, não sei ainda se tá, como é que tá a coisa. O Henrique Amigo foi Cacoboy, começou com a gente. E quem me apresentou ele foi o D3. O D3 e o Bola, os dois finados, o Bola e o D3. Outro que foi Cacoboy, o Luciano Santos, que fazia os torneios de Yu-Gi-Oh!, que fazia as coisas para mim, cuidava às vezes do salão para mim quando eu não podia estar no salão de sábado, né? A Camila Mancini foi Cacoboy, foi Cacogirl. A Paloma, que hoje é a esposa do Rafael Svaldi, se não me engano, que é Jambô, foi Cacogirl, né? Então tem um monte de gente espalhado por aí que foi Cacoboy. E eu tenho muita alegria de falar isso. O Milton Lana Machado, que hoje está em Nova Zelândia, hoje é policial na Nova Zelândia, foi Cacoboy, depois foi gerente da Level Up, né, de games eletrônicos. Então tem muito Cacoboy que... Tem o Lucas ficou no meu lugar um tempão depois, e foi Cacoboy com 14, 15 anos, tadinho. É o jovem aprendiz. Em vez de chamar de jovem aprendiz, era o Cacoboy. E era uma equipe porreta, nunca decepcionou nenhum deles, cara. Thiago, né, o Marcos, tanta gente passou. Tinha época que tinham mais de 100 Cacoboys espalhados. Cada dia era um trabalhando. O César, que a gente chama de nórdico, né, é um rapaz negro, alto pra caramba, magrelo, gente bonérrima, um amor de pessoa, um cara, gente muito boa. Também foi Cacoboy, e assim vai. E você dava curso também, né? Na Devir, eu lembro que você dava curso de mestre, né? Como que nasceu essa ideia? A gente precisa ensinar, treinar. Eu lembro que você fazia curso de 3 dias, assim, com mestre, né? 16 horas, 3 dias, até 20 horas de curso. E para formar um mestre, um narrador que tivesse uma percepção que normalmente o garoto que mestra só para os amigos, às vezes não tem. Uma percepção mercadológica. Uma percepção, por exemplo, de que se você matar o jogador no primeiro dia de jogo, ele não volta mais. De que se tem uma menina na mesa e os garotos começam a brincar com a questão da sexualidade dela, né, começam a querer tirar sarro e tal, fazer bullying, essa menina nunca mais vai jogar RPG. Então tinha que preparar esses caras para saber lidar com essas situações, saber lidar com certas coisas específicas, para que nenhuma situação fugisse do controle deles na hora que eles estivessem narrando. E também para captar novos cacoboys, novos narradores, novos mestres que trabalhassem na nossa equipe. Então a gente fazia com que todos eles aprendessem, narrassem, e a gente falava, bom, quem está narrando melhor? Aqueles que estão narrando melhor vêm para o nosso time. Vai começar a narrar com a gente em Bienal, em escola, vai começar a ir com a gente para os céus. Quando a gente fez a Ludus Culturales, aí o Jaime já estava me ajudando com esses cursos de mestre, a gente chegou a ter um time de quase 200 garotos trabalhando para atingir todos os céus da cidade de São Paulo, uma parceria que a gente fez com a Prefeitura de São Paulo na época do governo Marta Suplicy. Tá? Ela estava criando os céus e teve uma biblioteca de RPG que ela implementou, e a ideia era dar autonomia, então a gente tinha que ensinar as crianças a usar aqueles livros que estavam na biblioteca. Então, não só jogar com eles, mas ensinar eles a mestrar. Então, a gente tinha um curso para os caras irem lá dar curso de RPG no céu. Era muito legal. E, bom, e depois, né, em determinado momento, você mesmo comentou, você acaba saindo da Devir e você foi fazer mestrado, é isso? Eu fui fazer mestrado, a ideia do mestrado era fazer um mestrado sobre RPG Educação, e aí eu fui ver de que maneira eu conseguiria entrar na academia com esse tema, sem fugir muito da minha área, que era a comunicação. E aí eu descobri um tesouro chamado Educomunicação,
um professor, nossa, que é um dos professores mais queridos que eu tenho no meu coração, que é o Ismar de Oliveira Soares, professor que hoje já está aposentado lá na ECA. E eu conheci o Adilson Citelli, a quem eu tenho como um segundo pai. O Adilson Citelli, para mim, é um segundo pai. É um dos melhores professores que eu tive na minha vida, assim. E aí, sem me conhecer, só de eu bater na porta da ECA e falar, professor Ismar, eu precisava falar com o senhor sobre RPG Educação. Ele sentou comigo ali no corredorzinho da ECA e me escutou durante 1h30. Olha, eu quero fazer um projeto com a RPG Educação e tem tudo a ver com educomunicação, porque a gente desperta isso, trabalha isso, trabalha... então você acha que isso tem essa defesa que você quer promover? Eu quero tentar alinhar esses dois campos, quero mostrar que o RPG tem a ver com isso e tal. Tem como eu fazer mestrado com você? Como é que tá? Tal. Isso era janeiro para fevereiro de 2009, uma coisa assim, 2008, acho que 2008. E ele falou, então, você pode ser meu aluno aí, você pode tentar a sorte aí de tentar ser meu aluno ouvinte, ou aluno especial, né, quem não passou na prova de mestrado aqui da ECA, porque a prova foi no ano passado, agora estamos em janeiro, já foi, né, a prova foi em setembro, outubro do ano passado, para começar a fazer agora em janeiro. Então, eu recomendo que você estude para fazer a prova de novo em outubro e entrar no que vem. Só que é o seguinte, eu tenho orientandos até 2020. E para mim, ouvir isso em 2008, 2009, veja, hoje nós estamos em 2021, mas para mim, ouvir em 2008, 2009, que o cara demoraria 11 anos para eu conseguir estudar com ele, aí é meio um balde d'água, né, cara? Mas aí eu fui para casa, ouvi alguns amigos que eram docentes na USP de psicologia. Não, ele fez para te testar, vai lá, se inscreve. Aí eu me inscrevi como aluno especial, justifiquei e tal, e não fui aprovado. Aí eu fiquei magoado, fiquei, nossa, tal. Aí a minha colega, que é professora na psicologia, né, que tinha defendido o RPG, no uso, com aquele negócio que não era satânico nem nada, a Ronilda, falei, e aí, você está estudando na ECA? Eu falei, não, o professor não me aceitou. Eu falei, e daí? E você não vai na aula dele só por causa disso? Eu falei, pode? Você pode ser aluno ouvinte. Eu nem sabia que isso existia, né? Aí eu mandei outro e-mail para o professor, eu sei que o senhor não me aceitou como aluno especial, mas eu posso ser ouvinte da sua aula? Ele, começamos semana passada, você já perdeu uma aula, mas pode vir. E aí, cara, eu comecei a ir, e eu fazia todos os trabalhos, eu lia todos os livros em inglês, em espanhol, em tudo quanto eu lia, eu estudava, eu interagia, eu perguntava, eu debatia, e foi muito legal, porque eu fiz muitos amigos naquela turma. E depois pedi para ser aluno especial do Adilson Citelli no semestre seguinte, e ele me aceitou como aluno especial. E aí, na hora de fazer a prova de qualificação, já tinha passado na prova, né, para entrar no mestrado, um colega de sala que eu tinha tido aula com o Ismar, e que era orientando do Ismar, falou, e aí, Cacô, quem você pôs para te orientar? O Ismar, né? Você pôs o Ismar, né? O Ismar tá te esperando. Eu, não, cara, o Ismar não tá me esperando, o Ismar é só para 2020. Cara, ele falou pra caramba de você, ele falou que tá esperando o seu projeto, que ele quer te orientar. Eu falei, não, velho, eu não pus ele, eu pus o Adilson, cara, porque ele falou que só 2020. Ele falou, não, ele gostou de você, porque você participa, quando vê o Guilherme Orozco, todo mundo estava ali com o rabo entre as pernas, você foi lá, levantou a mão e falou em castelhano com ele, se deu super bem, e ele gostou muito da sua postura, ele acha que você é verve boa e tal. Eu falei, cara, mas agora eu já pus o Adilson, né? Ele, não, boa sorte lá, então, que seja, né? E o Adilson Citelli foi um grande pai, me ajudou muito ali em todo o mestrado, né? Devo muito a ele, muito mesmo. É um grande professor. E como foi fazer um mestrado sem ter um simpósio RPG Educação para dialogar, para trocar, né? Porque tinha muita troca. Agora, né? Ou eu faço ou eu estudo o negócio. Se eu estou estudando, não posso fazer, fica meio, né? Eu fiz o simpósio para eu mesmo me defender. Eu cheguei, nossa, cara, tem uma história muito legal. O pessoal da PUC, o pessoal da USP, eles têm meio uma rixinha ali, sei lá por quê, sei lá o que dá na cabeça das pessoas. Mas, tipo, se você é da USP, você não pode se ligar com o pessoal da Santa Ela que fala sobre jogos, sobre games, porque Santa Ela não dialoga direito aqui na USP, não, é muito benquista, não.
Eu falei, cara, aqui ninguém está falando de jogos, lá na PUC então, eu vou me enfiar no grupo da Santa Ela também. Qual o problema? Conhecimento, conhecimento, não tem barreira não, velho. E eu entrei no grupo da Santa Ela, da PUC. E aí os caras, não, vamos fazer um simpósio, vamos fazer uma convenção, vamos não sei o quê. E em determinado momento eu falei, gente, tá, e o certificado pro pessoal que vai participar? Não, eu quero o meu certificado. Não, o meu certificado. Eu falei, não é para vocês 8 que estão fazendo o evento. É para os 500 alunos que vão. Ah, não, isso daí não, vem, tanto faz. Aí eu falei, nossa, os caras estão fazendo evento só para eles terem o certificado, eles não estão fazendo evento pensando no público. Eu falei, nossa, cara, tá tudo errado isso aqui, entendeu? E eu, umas decepções assim acadêmicas monstruosas assim, aí eu me afastei, porque para mim o conhecimento é para ser partilhado com as outras pessoas, e provavelmente a Lúcia nunca soube dessas coisas, a Lúcia Santaella. E é uma professora incrível, hein? Ela tem um conhecimento incrível. Só que ela também se faz respeitar, ela tem lá a postura dela, a posição dela. Mas assim, eu tive um pouco contato com ela, muito contato com orientandos dela, mas eu vi que os caras estavam cada um querendo garimpar o seu, cada um querendo sua pepita de ouro, e não estavam preocupados com o todo, com construir algo para o mundo. Estavam preocupados de como eu vou me dar bem com isso aqui, como que eu vou me dar melhor, como que eu vou faturar ponto, como que eu vou conseguir diploma, como que eu vou conseguir certificado, porque o CAPES, porque eu preciso de artigo qualizar, eu preciso de revista, eu preciso... Cada um estava no seu game pessoal de como se dar bem na vida. Ninguém estava pensando nessa coisa maior chamada planeta, ou mundo, ou conhecimento, ou, né? Não tinha essa verve. E aí eu meio que me afastei e falei, deixa os caras disputando lá as briguinhas deles e vou ficar aqui na minha, cara. Aí eu fiz o meu mestrado e eu conheci Lin Alves da Bahia, que é uma moça, uma senhora fantástica que trabalha com game. Essa sim deu gosto. Esse foi um evento que eu fui, que era de games e educação, que eu tirei muito proveito, assim, que era um evento feito para as pessoas conhecerem, feito para divulgar, feito para fomentar mesmo. Não era a questão, eu estou fazendo esse evento falando para as paredes só para ganhar um certificado. Não. O evento tinha uma proposta séria, era um evento muito bem feito, muito bem montado, né, um lugar assim humilde, tranquilo, que era a Universidade Estadual lá da Bahia, mas, cara, a UNEB, né? Mas era um profissionalismo, cara. Aí eu conheci o Luiz, que trabalha com ARG, conheci uns caras muito legais, e todos eles dispostos a querer trocar ideia, dispostos a trocar informação, conhecimento. Ninguém queria, sabe, puxar teu tapete ou crescer em cima de você. Não, era um pessoal realmente que queria partilhar informação e conhecimento e desenvolver. Ali eu senti que eu estava numa vibe muito boa, assim, o pessoal da UNEB. Gostei muito assim, desse evento. Mas não tinha mais o simpósio de RPG Educação, não tinha. O último que eu consegui organizar foi na Uninove, na época que eu ainda estava na Devir. Depois de 2009, eu não consegui mais organizar nada. Aí fui tomado na vida acadêmica de professor e mestrando. Eu acho que tem um ponto muito interessante que você comentou, que eu acho que transcende a história do RPG, que é a história da universidade, né? Como que a gente entra na universidade, que o que você falou é fundamental, assim, o quanto que muitas vezes o professor fala, não tem vaga para esse ano, não tem vaga, e as pessoas vão embora. Eu não estou falando que todo mundo conseguiria entrar, né? Mas não. O quanto que às vezes você tem que dar cara mesmo, né? É um teste, né? Tudo é teste. E as pessoas às vezes não se ligam disso. O professor precisa testar sua resiliência, sua capacidade de persistir, porque você acredita no que você está fazendo. O quanto você esse quer, cara né? não vai me largar na mão? Porque, veja, só depois que você entende a estrutura de pós-graduação que você entende o quão é importante esses testes. E que não é safadeza, é importante mesmo. Porque se um aluno mestrando, doutorando, larga o mestrado, doutorado na metade do projeto e some, a escola, a universidade que tem essa pós-graduação vai sofrer pesadamente pela CAPES. O programa de pós-graduação sofre reflexos pelo abandono do aluno. E, então, é pesado isso. Então, eles não querem um cara que largue na metade, eles querem um cara que aguente a pressão. Fala, cara, você tem que publicar em inglês, você tem que publicar em revista Qualis Internacional, Qualis A, Qualis B.
Você tem que mostrar sua tese, tem que viajar para fazer congresso. Então, na hora que você mostra que você está preparado para isso, eles falam, bom, o cara já tem um pré-requisito que é importante. O cara é sério. E ser sério faz toda a diferença na universidade. Ser confiável, sabe? Ser capaz de entregar aquilo que eles esperam que você entregue. As pessoas não entendem isso, Rafa. Eu cheguei a ver um pouco dessas duas situações, assim, tinha gente que queria, mas aí o que eu fiquei entendendo, bom, o professor conhece o aluno fez a graduação inteira, fez certinho, entregou tudo, aguentou pressão, aí tem uma pessoa que aparece, sabe-se lá onde, sabe-se lá o quê, o professor olha e fala, olha, até que ponto eu... Enfim, né? Não te conheço. Eu não conheço. Você vai começar e acabar. Agora, me fala uma coisa, você ainda acompanha, ainda joga RPG, tem alguma coisa assim ou não? Então, ano passado eu consegui fazer um trabalho legal com o Jaime, que é no Colégio Cervantes, Miguel de Cervantes, que a gente retomou. Ano passado já via que com as novas tecnologias e tudo mais, algumas coisas estavam se perdendo. E aí, entendendo o RPG como uma metodologia ativa, né, que destaca o protagonismo juvenil e tal, até como metodologia de projetos, a gente construir simulações e tudo mais, eu me aproximei dessas metodologias e coloquei o RPG como uma forma, uma ferramenta para explorar essas tecnologias da metodologia ativa. E aí deu certo no colégio Miguel de Cervantes, que tem um ex-coordenador do colégio que era do meu filho, que começou a dar aula lá, e falou para o pessoal, olha, tem uma coisa legal chamada RPG assim, 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 vamos fazer um teste? E aí em 2019 fizemos um teste, 2 testes, 3 testes de sábado, e a molecada começou a vir cada vez em maior volume, em maior número, e um evento pago. E aí ele falou, vamos fazer um curso ano que vem, um curso extra de RPG. E fizeram um curso extra de RPG, e falou, bom, se for até 8 alunos, eu dou conta. Aí começou a crescer, 9, 10, 11, eu, Jaime, vem para cá, me ajuda. Aí 14, 15, 16, 18, aí a gente já estava falando, vamos falar com o Anderson Gomes, que é aquele, né, Sim, fazer os lives, que tem a irmã Jaqueline, a Denise, o Robson. Da Megacorp. Megacorp. Aí falei, vamos fazer vamos chamar o Anderson. Aí veio a pandemia. Cara, já tinha até falado com o Anderson, falei, tô precisando, vamos lá, vamos trabalhar junto de novo. E aí não deu, cara, porque a pandemia quebrou as pernas da gente. Aí a escola parou com um projeto de curso extra, falou, a gente consegue fazer via Roll20, via Discord, via Google Meet, a gente dá um jeito, vamos fazer. E fizemos eu e o Jaime ainda 2 meses sem receber, abril e maio, para provar que ia ser competente, que ia dar o mesmo resultado. E aí, como não voltava em maio, não voltava em junho, ele falou, bom, então, né, vamos parar de trabalhar também de graça, porque não dá, né? A gente já provou que dá. A gente já provou que é competente. Agora cabe eles dar o próximo passo, que é remunerar, né? E aí paramos. E aí o projeto parou. Esse ano voltou. Eu estou de novo com 7 alunos. Ainda estou sozinho lá, porque não deu volume para voltar a chamar um Jaime da vida, né? Para a gente voltar a trabalhar junto. E aí tem um outro colégio que começou também, que é o mesmo professor, André, que me colocou lá, e a gente está fazendo como uma eletiva, uma aula eletiva, mas eu estou sozinho também, que ele só tem como pagar um professor por sala. E aí eu estou fazendo uma aula eletiva com RPG, que é o colégio Beacon School, né? E às vezes eu chamo uns amigos para ajudar e tal, né? Eu chamei o Nelson, o cara que abriu a Darkmoon comigo, que é professor de geografia hoje. Chamei ela, você não quer fazer uma palhinha? Vamos dar um dia de RPG lá para a molecada e tal. E a gente está trabalhando então com um pouco de RPG educação em sala de aula, rezando para que essa pandemia resolva-se o mais brevemente possível, para que a gente possa voltar com a corda toda, cara. Eu quero. E aí eu estou trabalhando também com um cara chamado Francisco Tupi. Francisco Tupi, que é um cara ligado, que eu conheci também na ECA, durante o mestrado, ele seguiu e fez doutorado com games também, e ele me conhecia na época da Devir, e ele construiu uma caixa, um kit Game Maker. Tem uns 2, 3 tipos de kit hoje no mercado, que são kits para você aprender a construir jogo de tabuleiro, que é um kit mais ou menos como esse aqui, ó.
E aí ele chamou de Laboratório de Criação de Jogos. E aí eu comecei essa semana a trabalhar em cima do kit dele para a gente fazer uma pré-venda, montando esse kit para distribuir em escola e fazer um curso de como aprender a fazer jogos de tabuleiro em escola. É um outro projeto que, se Deus quiser, eu vou chamar o Jaime para trabalhar comigo também, se Deus quiser. Ah, legal, legal. É isso. Bom, vamos esperar passar essa pandemia, né, para ver se a gente consegue voltar ao mínimo de normalidade, né, o mínimo, a gente conseguir jogar, a gente conseguir reencontrar os amigos e, quem sabe, Sim. aparece algum evento aí de RPG para todo mundo se rever e matar um pouco a saudade, assim, né, de poder conversar, bater papo, né. E eu acho que mais alguma coisa assim que você... Não. Da minha parte, estou sempre à disposição, Rafa. Fica à vontade sempre que você quiser. Desejo para você aí muita saúde, muita prosperidade também, sucesso no canal. E espero que a gente se reveja em breve pessoalmente, se a pandemia deixar, né, amigo? Complicado. Uma hora a gente supera isso daí, né? Só queria deixar ali em memória do nosso amigo Douglas Quinta Reis e do nosso amigo Douglas Ricardo Guimarães, do D3. São duas pessoas que fazem realmente muita falta, que marcaram muito a história do RPG no Brasil, ambos, né? Por motivos diferentes. O D3 era um grande narrador, um grande mestre, um grande amigo de balada para muita gente. Eu lembro que o Encontro Internacional de Curitiba, ele era a grande celebridade. Ele valia mais que qualquer convidado internacional. Para o Carlyle, para toda a galera lá, era importantíssimo que o D3 viesse. Então, pode faltar quem for, mas o D3 não pode deixar de vir para o Encontro de Curitiba. E ele sempre foi uma pessoa muito querida, assim, muito gostosa, muito empática, assim, com os jogadores. E, assim, a gente tinha algumas tretas porque a gente era muito igual. E a gente tretava muito, assim, na mesa de jogo, nas coisas assim, Caco, não sei, sabe o quê? Mas a gente vivia junto, e era muito legal. A mesma coisa, Maria do Carmo, todas a gente guarda histórias mirabolantes, o Anderson, o Jaime, que é aqueles amigos que você pode tretar, que vai continuar andando junto, é tipo Palmeiras e Corinthians junto, e somos amigos, apesar de torcermos para times diferentes. Então tinha essas coisas, né? Eu gostava muito do Douglas, e onde quer que ele esteja, que esteja em paz, que esteja bem, né? Que esteja jogando aí do lado de Nosso Senhor, se Deus quiser. É isso aí. Né? Só esse comentário final que eu queria deixar. Sim. Foram pessoas extremamente importantes, né? Foram. Bom, Caco, então, obrigado. É isso. Obrigado você, Rafa. A gente se encontra em breve. Se Deus quiser, se Deus quiser. Um grande abraço. Até mais. Tchau.